Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa família, estamos começando mais um podcast. Eu tenho a honra de estar ao lado do meu amigo Ebert. E aí, pessoal, feliz por estar aqui mais um dia. Como é que você tá, Matheus? Eu tô bem demais, você? Eu tô bem, graças a Deus. E hoje a gente tem a grande honra de estar com o confrade Sávio. Ele com essa grande animação dele. E aí, confrade Sávio, como que tá sendo seu fim de semana? Rapaz, corrido, né? Nada que não fuja da normalidade de uma rotina de um vicentino, né? Confrade Sávio, me tira uma dúvida aqui. Você, como atual presidente, o seu CP foi o primeiro a ter um carro próprio de Brasília? CP Domingo Sávio. Foi. Acho que sim. Até onde eu conheço, sim, né? Conta a história pra gente aí, como que você conseguiu pra ter esse carro, se o pessoal desacreditou de você. Pra quem não sabe, a gente tem uma Fiorino, tá? A gente é motorizado. Fiozanã, né? Ela é toda adesivada. Quando vocês verem aquele carro andando por Brasília, pode ter certeza que tem um vicentino nele. Um ou mais de um, né? Ou vários. Como é que foi a pergunta? Você perguntou se... Como que foi? Se as pessoas desacreditavam? Sim. Papo motivacional. As pessoas sempre vão desacreditar de você até você aparecer com uma. Mas é assim na vida como um todo, né? Muitas pessoas desacreditam. E acho que pra gente aqui no Riacho Fundo 2, parecia ser uma realidade muito distante, né? Acho que a gente nunca tinha parado para pensar que a gente poderia ter um carro, ou que a gente teria as condições necessárias para ter um carro, até porque muitos conselhos particulares, né, dentro da Sociedade São Vicente de Paulo não tem um valor em caixa bom para estar adquirindo um veículo, né? Então, geralmente, o dinheiro que, às vezes, muitas unidades têm em caixa, eu falo no caso conferências, conselhos particulares, são valores assim para manter mesmo, né? Fazer encontros, quando tem retiro, lanche, essas coisas do tipo, né? Mas para comprar um carro é complicado. Mas assim, a gente se organizou, a gente pensou, assim como agora a gente tem outras propostas, outros projetos bem mais audaciosos do que o carro e que a gente tem a convicção de que a gente vai conseguir, né? Porque eu acho que tudo é questão de acreditar, né? E de onde que vem a inspiração para ter esse tanto de audácia que você tem para conseguir um carro, para ter esses pensamentos além que você tem? Que é diferente dos outros vicentinos que eu vejo aí. Você pensa muito à frente, muito no futuro. E enquanto tem uns que ainda continuam no passado, né? Infelizmente, hoje, dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, a gente tem muitos confrades e consórcios que têm aquele pensamento, às vezes, a mente muito fechada, né? Relacionada a determinadas coisas dentro da sociedade. Então, assim, não é fácil, né? Até porque aqui no nosso conselho particular agora a gente tem uma grande quantidade de jovens, de adolescentes, e em outros conselhos particulares não é a mesma realidade. Então, às vezes, tem 1, 2, 3 jovens lá que têm ideias maravilhosas, mas que não conseguem dar continuidade justamente porque muitos vicentinos ali acabam não tendo esse mesmo pensamento. Claro que as pessoas pensam diferentes, né? Mas eu acho que o vicentino ele também tem que ser audacioso. Ele tem que acreditar, mais, tem que ser mais audacioso nesse sentido. Então, às vezes, a gente se depara com muitas conferências que têm, às vezes, esse receio, esse medo de não dar certo, né? Quando, na verdade, a gente tem que tentar, né? Então, assim, a minha inspiração de tudo, cara, de tudo na minha vida mesmo aqui, ó, São Vicente de Paulo. Ele, para mim, é um cara que me inspira muito. Você é um dos caras mais apaixonados que tem por São Vicente. Inclusive, o Sávio é conhecido como o Ozanã aqui do Riacho. Ozanã. Mostra a capinha do seu telefone pro pessoal ver. Tá aqui, ó. São Vicente de Paulo. Ele é todo equipado, a mochila, o carro. É porque eu não trouxe a mochila. Aí tem a mochila, tem a blusa. Só não tem a bermuda ainda. Aproveitando desse assunto, explica pra gente como é que você conheceu a sociedade, como que você entrou, com quantos anos você já tem de sociedade também. Cara, eu vou fazer quase 9 anos de Sociedade São Vicente de Paulo, agora em agosto, né? É engraçado porque assim, muitas pessoas que conhecem a Sociedade São Vicente de Paulo são através de amigos, né? Através de membros da família que são vicentinos, né? Tipo pai, mãe, irmão. E eu fui totalmente diferente, né? Eu sempre fui um cara muito presente aqui na igreja, sempre gostei muito de participar. Meus pais também sempre me incentivaram bastante, acho que na vida
de nós, jovens, da galera que a gente tem aqui. Acho que o incentivo dos pais conta muito, né? Essa educação religiosa. Então, me ajudou bastante. Então, no início, quando eu comecei a participar aqui na igreja, eu participava da liturgia. Hoje tem até o nome de Ministério de Leitores. E aí, eu tinha uns 8, 9 anos, aí eu e minha irmã, minha mãe e meu pai na missa, que a gente vinha todo domingo. Aí minha mãe e meu pai viu no anúncio da missa que o comentarista falou assim: estamos precisando de membros para fazer parte da liturgia. Aí minha mãe só olhou assim para mim, aí, fica em casa, não tá fazendo nada, por que tu não vem? Mas, pô, tenho 8, 9 anos de idade. Então, aí eu e minha irmã, vamos vir? Vamos, então vamos. E aí a gente veio, muito novo aqui, estava bem no início da paróquia, que era barracão aqui na paróquia Medalha Milagrosa ainda. E aí eu comecei a participar, e fui participando, aí chegou uma época que me convidaram, o Padre Bonfim me pediu para me fazer a formação para cerimoniário, e eu aqui na paróquia, numa sala lá embaixo, fazendo formação para cerimoniário, vi do outro lado do corredor, né, o pessoal se reunir na sala dos Vicentinos. E eu não conhecia ninguém lá, e aí eu fiquei interessado, cheguei lá, acabou a reunião, né, eu até brinco lá na época com a presidente, que era todo mês, no final na última reunião do mês, eles cantavam os parabéns para os aniversariantes do mês. Aí eu até brinco que eu fui lá por causa do bolo, né, eu falo para ela, pô, eu senti o cheiro da comida e fui lá. E aí eu peguei e perguntei o que era, como é que funcionava, e ela sabe, a gente assim, assado. Não, a gente não tem aquela acolhida que a gente busca, que a gente até trabalha aqui no Riacho, né, que a gente tem que ser bem receptivo. Foi algo, pô, vem aí participar com a gente, sabe? Não teve aquele, né, que geralmente quando a gente vai convidar a gente faz aquele brilho nos olhos, né? Hã? É aqui, não, vem, vai, é bacana a gente isso, que hoje aqui a gente é assim, né? A gente, pô, e aí, tal. E aí, não, sabe, a gente tá se reunindo aí todo final de semana. Sábado e domingo, vem participar com a gente. Aí eu fui no sábado, passei da minha primeira visita. De lá pra cá, nunca me afastei dos vicentinos. Nunca. Aí me diz mais uma coisa aqui. Você tem estudado todo dia sobre a sociedade? Eu vejo que você tem um conhecimento muito amplo. Um pouquinho. Mostra aí pro pessoal sempre que você trouxe. Eu até trouxe aqui essas obras completas de São Vicente de Paulo. Né? Essa aqui tem várias edições, né? Eu tenho algumas delas e que eu me aprofundo bastante, né? Eu gosto muito da vida de São Vicente, de Ozanam também, da própria Sociedade de São Vicente de Paulo. Então eu sempre, não vou nem falar sempre que eu posso, porque às vezes a gente fala sempre que eu posso, estou com tempo livre. Não, meio que diariamente mesmo. Eu leio, eu estudo, eu aprendo, então isso me motiva. Cada vez que eu aprendo mais, me motiva a querer saber mais ainda. E que a gente trouxe para a igreja foram seus pais mesmo, porque diferente dos outros convidados que veio aqui, você é um dos que veio e não exerce só o cargo de vicentino, né? Mas é cerimoniário, já foi coordenador de coroinha também. Aí é igual você falou, de tudo um pouco. Hoje minha missão é só nos vicentinos, né? Ainda mais quando eu assumi o cargo aqui no Conselho Particular, eu saí da coordenação dos coroinhas, dei uma afastada do grupo de cerimoniário e falei pro pessoal, gente, minha prioridade, porque eu vou ser sincero, né, eu não vou abraçar o mundo com as mãos, apesar de ter hora que a gente acaba fazendo isso meio que instantaneamente, mas eu fui sincero com eles, eu falei, estou me afastando do grupo porque a minha prioridade é os vicentinos, porque a minha prioridade é os vicentinos, né? Então, assim, meus pais sempre me incentivaram. Eu estava até conversando semana passada com meu pai, ele brincando, ele perguntou, ele falou, meu pai fica me chamando de cabeção, né? Aí, e aí, cabeção? Foi pra... Ele falou, e aí, cabeção? Não, os caras não gostam da zoeira. Falei que consegue ficar sério. Ele falou assim... Ainda bem que ele é zoeira. Ele falou assim, e aí, cabeção, como é que faz na missa? Porque tava tendo que agendar, né? Falei, pai, é por ordem de chegada. Falei, aí você não tá... Por que você nunca mais foi? Ele ficou uns 2 finais de semana sem ir. Falei, o senhor nunca mais foi, né? Toma vergonha. Quem a gente colocou lá na igreja foi eu. Aí eu brinquei, o senhor nada. Foi a minha vontade de... Não, mas eu que te levava quando era pequeno e tal. Eu falei, não, pai, eu tô brincando realmente, né? Então, assim, essa questão da educação religiosa dos pais, incentivarem, estarem com os filhos é muito importante, né? Sim. E quais os cargos que você já exerceu dentro da sociedade? Explica pra gente um pouquinho aí. Atualmente é o cargo de coordenador do Conselho Particular, ou coordenador, desculpa, presidente. Mas quais foram os outros cargos que você já assumiu dentro da sociedade? Coordenador que eu falo é coordenador de CCA do Metropolitano, né? Também agora tem esse. Eu estou como coordenador do CCA do Metropolitano e presidente aqui do Conselho Particular.
Mas no início mesmo, eu já fui presidente de três conferências, né? Que foi a CCA, foi a primeira conferência que a gente teve de CCA que tá a medalha, fui o primeiro presidente. Aí depois de presidente passei a ser orientador da conferência. Aí depois a gente fundou a conferência São João Gabriel Perbois, que eu fui o presidente, e depois a São Francisco Regis Clare, que eu fui o presidente. E as inspirações para poder fundar essas duas conferências veio de onde? Foi algum incentivo? Foi por você mesmo? Mas eu vou ser sincero, da CCA foi um padre amigo, muito amigo nosso aqui, muito amigo meu até particular mesmo, que foi o padre Manuel Bonfim, né, que é um padre vicentino. Ele que me incentivou a fundar a Conferência de Crianças e Adolescentes. Até Mas porque... assim, só uma dúvida. A Conferência de Crianças e Adolescentes aqui, ela estava desativada, né? Ou ela não existia? Ou ela não Meio que ela mesmo? não existia. Tipo, ela estava desativada desde 2007. Então, sim. assim, eu até estava conversando com o confrade Zé Alves, presidente do Metropolitano. Aí ele, Sávio, no meu entendimento, uma conferência que está desativada há mais de um ano, ela já não existe mais. E é verdade. E, na verdade, realmente a CCA ela não foi reativada, ela foi fundada novamente. É uma nova conferência, até porque a gente não tinha os livros antigos da conferência, a ata começou do zero, né? Ata número 1, 2, então... Então tem 3 conferências aí nas suas costas. Começou praticamente do zero mesmo. E aí a primeira inspiração foi o padre Manuel Bonfim. Tipo, quando a gente era muito próximo, e aí quando eu falei que eu estava participando do Vicentino, ele ficou muito feliz. E eu nem... Cara, pra você ter ideia, isso foi em 2012 para 2013. Eu nem sabia direito que era Vicentinos, aí ele não sabe que na igreja nós somos a congregação da missão. E eu, tipo, que é isso? E hoje tem muitas pessoas que não entendem, né? Tipo, arquidiocese, congregação e tal. E aí ele não, sabe, nós somos padres vicentinos. Aí eu imaginava, padre vicentino, deve participar de alguma conferência. E eu não entendia que era um ramo da família vicentina. Então, assim, foi aí onde eu comecei a aprender mais. Então, assim, ele me incentivou. Ele, sabe, a gente precisa ter uma conferência de crianças e adolescentes aqui. E na época eu era o único jovem, né? Então, sabe, vou dar essa missão para você, a gente vai estar junto. E aí ele me ajudou, o padre Luiz na época também. E aí deu certo. Aí as outras conferências, cara, a Perbois, eu lembro que foi... Para você ver, o incentivo foi tão grande, o padre Bonfim, ele falou, sabe, eu vou pagar a sua passagem para Romaria. E eu, o que é Romaria, meu pai? Eu não sabia nem o que era, e ele pagou minha passagem. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi realmente a grandeza dos vicentinos, o brilho nos olhos da galera, eu me apaixonei. E aí eu comecei, antes de fundar a CCA, eu peguei a regra para ler. Aí eu vi que tinha um manual orientando o trabalho com o CCA, e aí eu comecei a estudar e comecei a entender como é que funcionavam as coisas. E aí foi através desse incentivo dele que fundamos a Conferência de Crianças e Adolescentes. E também, claro, que serviu para o incentivo da fundação das Conferências Jovens, né? Mas aí, nesse caso, foi mais diferente. Meio que eles não estavam aqui, esses padres não estavam aqui. Então eu comecei meio que sem saber mesmo, entendeu? E me diz uma coisa aqui. Você sempre trabalhou um pouco? Conta aí um pouco sobre o seu trabalho. O seu trabalho, no caso que eu falo, é trabalhando fora dos vicentinos. Rapaz, meu irmão, eu trabalho desde os 12, 13 anos. É igual todo mundo deu crise, né? Eu trabalho desde quando eu nasci. Tu não dorme não, né? Hã? Dormir tu não dorme não, né? Rapaz, de vez em quando... Dorme quantas horas por dia? Quê? Rapaz, acho que 1 hora eu durmo a cada 2 dias, né? Não, porque assim, eu só durmo depois da meia-noite. Não dorme não. Esse cara, ele 4 horas da manhã ele tá online. Quando vocês veem alguém correndo na rua aí, 4h30 é ele. Faz parte, porque, que não eu falei, a rotina de um vicentino é muito... Né? E assim, claro que a gente também tem que associar a questão do... A gente tem que associar o trabalho profissional com a igreja, com amigos mesmo, como um todo, né? Então, assim, às vezes as pessoas entram muito a fundo em uma coisa e só fica naquele ali, tipo, estudo. Eu sou um cara que estudo muito, mas tem gente que só estuda. E, tipo, aí eu já não consigo. Então, eu consigo me dedicar a tudo que eu faço, entendeu? Com a mesma proporção, com a mesma intensidade. O essencial, né? Então, assim, eu não sou aquele cara que fica o dia inteiro estudando, mas quando eu pego... Você consegue se organizar, né? Eu consigo me organizar. E tem pessoas que gostam muito da igreja, tipo, tem uma paixão muito grande pela igreja, tipo, aquele cara que está sempre dentro da igreja. E é só a igreja, esquece de estudar, esquece dos afazeres em casa, né? Então, assim, tipo, eu moro só com meu pai, então eu tenho que arrumar a casa, tenho que lavar banheiro, limpar a casa. Meu pai sai de manhã cedo, chega à tarde. Então, quem faz essas outras tarefas sou eu, né? Então, assim, eu tenho que conciliar meu estudo, minha vida profissional,
Né? De tudo um pouco, eu tenho que saber conciliar. E me tira uma dúvida. A dúvida que não quer calar. É mais difícil lidar com criança, com jovem ou com adulto? Rapaz, não, acho que eu vou começar o mais fácil é criança, né? Eu vejo, não, porque assim, pô, que nem eu sou pedagogo, né? Então, você considera a conferência de criança a mais que você mais se identifica do que até mesmo do que os adultos? sim, com certeza. Sério? Pô, tem um adulto que é difícil demais de lidar, cara. E assim, eu falo porque a criança, você tá ali trabalhando com a criança, então você tem a capacidade de moldá-la, entendeu? Claro, pro bem, nos caminhos do bem, né? Então, assim, é igual na CCA, você tá ali com as crianças, você tá orientando. Então, assim, eu percebo isso, por exemplo, quando eu era orientador de CCA, eu sempre falava com as crianças, eu falava, ó, vocês ficam aí, fica só em casa jogando, depois vem em casa jogando videogame, e não estuda direito, e não ajuda a mãe em casa, pô, não dá, entendeu? O Vicentino é Vicentino em casa, é Vicentino em qualquer lugar. Então, quando chegar em casa, mãe, posso ajudar alguma coisa? Isso, isso. E aí, depois eu conversando com os pais, eu percebi que muitos pais falaram, né? Ó, Sávio, ele chegou lá lavando a louça porque disse que lá na reunião o Vicentino tem que ajudar os pais em casa e ele foi lavar a louça. Não, continua falando isso pra ele. Lá na própria escola, quando eu trabalhava na escola, os meninos ficavam brincando, né? Eita, tio, você é muito forte, que não sei o que lá. Eu falei, rapaz, eu como muita salada, muita batata. Ah, não, tio, eu não gosto, não. Eu falei, então não vai ficar forte. Brincando, né? Uhum. Aí os meninos chegavam em casa pra mãe. Não, mãe, a gente tem que comer isso e isso. E as mães chegavam no outro dia falando. Então, assim, você vê que a gente tem uma certa influência, né? Uhum. Com certeza. E então com os adultos é mais difícil. Porque tem muitos adultos que já têm a mente muito fechada, né? Sim. Assim, tem adultos que, pô, é igual a gente mesmo, né? Eu me considero um cara maleável. Se a pessoa chegar em mim e conversar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tem bons argumentos, né? Tem que... A gente sempre vai... Mas tem pessoas... muitos adultos têm a mentalidade fechada. Não, é assim que eu aprendi, é assim que vai ser pro resto da vida. Mas você está curtindo ser presidente de conselho particular? Oxe, podia ter reeleição, né? Não pensa em um cargo futuro maior do que o de presidente de conselho particular? Eu sabia que vocês iam me perguntar isso. Cara, eu penso assim que vou falar na minha vida como um todo. Tudo que eu faço, né, que eu tenho a possibilidade de ir além, eu sempre vou querer ir além. Seja o que for. Que eu tiver uma oportunidade de crescer, de poder contribuir, eu vou querer. Já é um corte, hein? Já é um corte motivacional. Mais um coach. Não, mas assim, então, eu penso que tudo na minha vida que eu vou fazer, se eu tiver a oportunidade de melhorar, de crescer, de poder contribuir, eu vou fazer. Independente do que seja. Entendeu? Então, eu mesmo já trabalhei em escola onde eu era estagiário, que quando eu terminei o estágio, eu fui dar aula. Foi uma evolução. Se eu tiver a possibilidade de chegar até diretor, eu vou chegar, pô. Entendeu? Então, assim, tudo que eu tiver a possibilidade, minhas pretensões, tudo que eu tiver a possibilidade de evoluir, eu vou, entendeu? Não no sentido de que, por vaidade, mas no sentido de mostrar para mim mesmo que eu posso. Porque nós temos que mostrar a nós mesmos que nós somos capazes, não para outras pessoas. Muitas pessoas chegam assim, sabe, tu vai ver, eu vou vencer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas você esquece que você não tem que demonstrar isso para as outras pessoas, você tem que demonstrar para você mesmo que você pode chegar lá. Então só depende de você. Sua maior batalha é contra você mesmo, hein? Com certeza. Eu sempre falo, a única pessoa que vai te impedir de fazer alguma coisa nessa vida é você mesmo, pô. Você se considera um bom líder? Cara, eu me considero. Pergunta boa. Porque assim, não um líder perfeito, né? Até porque o líder tem que reconhecer suas falhas, né? Que ele é falho. E eu sei que eu sou falho em muitas coisas. Mas eu percebo que porque assim, eu como presidente, eu também tenho que me avaliar. Eu não tenho que esperar só uma avaliação dos outros. Eu também tenho que saber me avaliar. Então, eu sempre me avalio. Então, assim, acho que vocês mesmos que me conhecem, vocês acho que vê uma diferença muito grande de um Sávio 2, 3 anos atrás, de um Sávio para hoje. De um Sávio que era presidente de conferência, que lidava com jovens, de que hoje, né, presidente de conselho particular, vocês que estão mais comigo, vê tanto, né, bem mais isso. E como né? foi essa mudança para você, sabe? Sair de uma presidência de conferência para uma presidência de conselho? Rapaz, assustou no começo? No começo sempre assusta, né? Mas assim, é igual eu falei, quando a gente tem
pretensões de crescer, de evoluir, a gente sabe que essa evolução vai ser não só no sentido de eu cheguei aonde eu queria chegar. Eu estou aqui, mas eu consegui chegar onde eu pretendo chegar em tal lugar. Então, eu consegui chegar lá. Não é só onde você vai chegar, mas é como você vai chegar. Entendeu? Então, assim, você percebe que você também tem que se preparar a si mesmo, né? Renúncias, uma série de coisas. Então, assim, o fato não é só você evoluir, eu estou aqui e quero chegar lá. Mas que para você chegar lá, você precisa também mudar. Você também precisa evoluir como pessoa. Eu já te perguntei uma vez pessoalmente, vou até perguntar de novo para você responder para as pessoas que vão ouvir. Qual a sensação que você tem vendo todos os finais de semana muitos jovens reunidos graças ao seu incentivo, à sua iniciativa de estar criando 2 conferências de jovens e uma de criança? Como é que você se sente vendo essas pessoas seguindo o mesmo rumo que você seguiu quando conheceu a sociedade? Eu fico muito feliz, né? Eu até sempre falo, né, que cada um acaba conhecendo a Sociedade São Vicente de Paulo de uma forma diferente, né? Mas que, independente da forma, impacta muito a nossa vida. Tipo assim, eu percebo que no meu não foi aquela forma, né? Foi muito simples. E essa simplicidade me conquistou. E eu vejo que para cada um dos jovens que estão aqui também, de alguma forma está impactando na vida deles, né? Então eu fico muito feliz. Porque hoje a gente vê que no mundo afora aí, a dificuldade que é você ter um jovem na igreja, um jovem participativo, um jovem fazendo o que a gente faz. Não é fácil a gente encontrar. A gente vê galera que beleza, se reúne, ajuda outras pessoas, mas assim, fazer o que a gente faz, igual ir pra rua, tá em reunião, tá em encontro, adoração, fazer o que a gente faz não é fácil. Então eu fico muito feliz de ver, sabe? Me dá um brilho nos olhos muito grande. E o que você achou do nosso projeto, do podcast? Você olhando assim como um líder? Cara, eu avalio muito positivamente, até tinha te mandado um áudio, né? Já tinha conversado com o Herbert, te mandei um áudio depois até que vocês tinham ido lá em casa. Eu até falei pro pessoal, no dia que vocês foram lá em casa, eu ia ter uma reunião com os coordenadores dos centrais, e aí, naquele dia eu atrasei um pouco, porque a gente estava conversando, e eu falei para eles, poxa, a gente estava falando sobre incentivo, eu falando para eles, cara, os meninos acabaram de vir aqui em casa com a ideia maravilhosa disso. Eles lembram disso, né? Então, marcou muito. Então, eu fiquei muito feliz. Eu até te mandei uma mensagem depois, porque naquela hora nem deu tempo de agradecer vocês. Eu falei, cara, excelente ideia de vocês, muito boa, estão de parabéns, continuem assim. Então, acho que é muito louvável ver a atitude, porque assim, às vezes a gente espera muito pelas pessoas. Vocês não esperaram por ninguém. A ideia veio, vocês amadureceram, conversaram, levaram adiante e fizeram a coisa acontecer. E o Gerando Sorrisos? Fala pra gente um pouco do Gerando Sorrisos, da onde veio também a inspiração para poder fazer um projeto que é muito conhecido no Riacho. Né? Eu acho que é o maior que a gente tem. Todo mundo para poder acompanhar, para poder ajudar. É uma movimentação gigantesca no decorrer do ano para poder realizar esse projeto. Da onde que veio essa inspiração? Cara, então, eu sempre falo, né, que nós, enquanto vicentinos, nós temos sempre que estar indo além, né? E aí a gente sempre tava reunião, visita, vamos fazer uma coisa diferente. Tá aí perto do Dia das Crianças, vamos fazer um encontro e proporcionar um dia de lazer para as crianças. Então, acho que vocês lembram, no começo foi bem até simples, né? Mas, tipo, foi marcante. Foi simples, mas foi marcante. Foi muito marcante. Simples, mas foi muito bom. Então, assim, acho que veio da inspiração da gente de não se acomodar. Tipo, a gente viu que a gente estava ali fazendo reunião e visita e a gente, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Então, assim, essa inspiração, claro, saiu do nosso trabalho, né, do nosso fazer diariamente, mas do não se acomodar. Não vamos se acomodar, vamos fazer um negócio diferente. E que foi evoluindo, a gente fazendo aqui na igreja, depois a gente passou a fazer na escola, a gente fazia um encontro com R$500, depois nos outros anos a gente estava precisando de quase 8, 9 mil reais para fazer o encontro, o projeto, e a gente conseguindo esse dinheiro, e a gente conseguindo fechar com a empresa de brinquedos, entendeu? Lanche para todo mundo, colete, só de colete era 2 mil, só de colete de identificação. É uma estrutura gigante. Uma estrutura muito grande. Considerar. E se você considera um cara ansioso, quando fica perto assim, de chegar aos projetos que você criou? Aí é quando eu não durmo. É uma semana sem dormir. Rapaz, eu fico pensando em tudo. Então, quando
chega a época de começar a organizar o Gerando Sorriso ali quando a gente encerra a campanha do agasalho em julho para agosto, final de julho para agosto, eu já começo a pensar, eu já fico ansioso, pensando, fazendo cotação, pensando como é que eu vou dividir a galera, sabe? Eu já... Aí me diz aqui, você é uma pessoa muito boa de lábia. Onde você aprendeu a ter essa lábia toda? A gente sabe que você conquista o pessoal pra... Todo mundo fala do Sávio, né? Todo mundo. Onde você... Quem te conhece sempre fala. Acho que esse aqui vai ser o episódio mais assistido. Eu aprendi aqui, ó. Na social fala igual o padre Donizete aqui, né? Ele fala: pra mim eu não peço, não, mas pros outros eu não tenho vergonha de pedir, não. Pede mesmo. Então, assim, cara, quando eu vejo que é pra sociedade, que é pra sociedade, pela sociedade, tipo, eu não sei de onde eu. Claro que eu acho que tem fatores aí de genética, né? O pessoal da família da minha mãe gosta de falar muito. Mas nada de produtivo. Mas assim, então acho que é mais de boa, né? E de gostar, saber me comunicar e com as coisas da sociedade, porque eu percebi uma coisa: se a gente não pedir, a gente não consegue. A gente não consegue. Então, assim, pra gente conseguir tudo que a gente tá conseguindo hoje é pedindo. Você vê assim, igual a campanha do agasalho. Se a gente não for pra rua pedir. Todas A as gente... campanhas, na verdade, né? Até mesmo do Natal, que eu acho que é a mais correria. Assim, puxada também. Isso. Então, assim, se a gente não pedir, a gente não consegue. Pô, a gente precisa de agasalho. Se a gente não pedir ali na frente, ele não tiver alguém do grupo para ir lá pedir, se não tiver alguém para ir lá na rua pedir, ó, gente. E aí a gente não vai só chegar lá pedindo. Pô, igual às vezes eu estava até brincando na última arrecadação, foi a primeira arrecadação do... Como é que é o nome dele? Do Thiago, né? Do Thiaguinho. Ah, sim. Foi a primeira arrecadação dele. Ele chegou lá na porta da mulher, todo de boné e tudo. Aí bateu lá na porta da senhora lá. Oi, tem casaco? Aí a mulher olhou assim. Aí, então assim, Não, a forma... A forma como ele abordou a gente fez uma com o Alisson, né? Não, pra quem sim, conhece sim. o Alisson. A gente parou lá na 5, ele bateu na casa de um rapaz, aí o rapaz saiu, ele... Sou ele da igreja. Não, o engraçado do Thiaguinho, porque ele falou assim, tem casaco? Aí a mulher olhou assim, aí eu já cheguei e falei, não, Thiago, tem que saber pedir. Ele falou, oi, moça, tudo bem? Nós somos da sociedade, somos de Paulo, movimento da igreja católica. Não, claro que não precisa disso, né? Não, nós somos da igreja e tudo mais, nós estamos com a campanha. Então, quando você, por exemplo, fala, pô, a gente está com uma campanha com as pessoas em situação de rua, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente está arrecadando agasalho, a senhora teria para doar? Então, assim, querendo ou não, a gente passa uma certa credibilidade, porque a galera tá saindo para a rua em meio, né, a tudo isso para arrecadar. Não, tenho, não tenho. E aí, então, Você teve muito problema com essas arrecadações na rua? Problema em qual sentido? Pessoas, por exemplo, questionando... Ah, sempre tem, né? Sempre? Não vou falar que não tem, porque tem, né? Sim. Tem gente que, não existe mais esse negócio de ficar pedindo de casa em casa, porque tem as mídias sociais e tudo. Mas, da mesma forma como facilita para as informações, as campanhas chegar pelas mídias sociais, chegar até as pessoas, que chega, mas tem aquele incentivo, chega lá no celular, mas as pessoas realmente acabam não se mobilizando para doar. Então, o fato da gente ir lá na porta da pessoa, a pessoa já vai lá no guarda-roupa, pega e coisa. Se a gente coloca, às vezes, assim, pô, a gente está recebendo aqui na igreja, muitas pessoas não vão vir aqui trazer. Você já brigou dentro da sociedade? Brigou? Brigou, discutiu? Não, discuti já, né? Porque você é um cara bem calmo, né? Então, pra tirar do Não, eu sério, não sou sou muito calmo. A gente vê que tu passa cada sério, tem que ser coisa. uma pessoa bem... Tem gente que chega e faz e pensa, sabe como é que você aguenta? Exatamente. Não, porque assim, eu sou um cara impaciente quando, claro, todo mundo é impaciente quando tira a paciência, né? Mas eu não sou aquele cara impaciente, tipo, tu tá resmungando, tu tá assim, muito pelo contrário. Eu sempre sou um cara muito aberto, conversa e tal, mas tem pessoas muito difíceis, então assim, já chegou a ponto de, às vezes, ter que chegar a uma discussão. Eu até falei uma vez com o Gabriel, né, que às vezes tentar evitar, claro, o confronto ao máximo, mas às vezes acaba sendo, não vou falar sempre, né, acaba sendo uma forma benéfica, porque muitas pessoas têm a mente fechada e aí você, através daquele confronto ali, claro, não de, pô, vai, não sei o que lá, mas aquele confronto ali, a pessoa às vezes acaba percebendo, né? Então, assim, a gente também não pode sempre ceder, porque senão as pessoas vão sempre se colocar no lugar de certo. E às vezes não é, até porque dentro da sociedade tem toda uma hierarquia, a gente tem que saber respeitar, né?
Exatamente. Sabe um tema que a gente abordou aqui com os convidados que passaram por aqui? A maioria não, né? Todos os três foram coordenadores de comissão de jovens. Você não chegou a ser, mas você trabalhou com jovens. E o que tem aqui? Eu queria verificar com você e queria que você respondesse pra gente sobre o recrutamento. O que você tem a dizer sobre essas comunidades que não têm muitas conferências de jovens ou que têm e estão desativadas? Porque todos aqui relataram a dificuldade com a questão do recrutamento, principalmente nesse momento, nesse cenário atual que a gente está vivendo. E qual o conselho que você deixa, o que você indica para essas pessoas para trabalhar bem o recrutamento de jovens? Papo motivacional. Não, assim, eu acho que, cara, o que falta muito são bons líderes, né? Tipo, pessoas dispostas. Então, a gente vê muitas pessoas que estão à frente de muitas unidades, como um todo, unidades vicentinas, que não estão dispostas, sabe? Que muitas vezes estão ali simplesmente, unicamente para ocupar o cargo, para aquele cargo não ficar desfalcado. Tá entendendo? Um exemplo. Pô, sou presidente particular. Pô, não tem nem ideia de quem colocar como coordenador, de quem colocar como isso ou aquilo. E aí eu vou e convido, às vezes, uma pessoa que, às vezes, para fazer parte de algum departamento, de alguma diretoria, uma pessoa que, às vezes, eu nem conheço direito, não sei, não a conheço bem. E, pô, vamos ali fazer parte com a gente. Não, é porque eu só preciso de um coordenador. Então, às vezes, você está levando a pessoa lá para... Não, só porque eu preciso mesmo. Só para... Porque, por exemplo, para tomar uma diretoria de uma unidade vicentina, para tomar posse, por exemplo, de um conselho particular, central, metropolitana, nacional, por aí vai, tem que ter toda a sua diretoria formada, né? Presidente, vice-presidente, os coordenadores e tal. Então, sem essa diretoria formada, você não pode tomar posse. Então, às vezes, muitas pessoas têm por falta de opção ou por não saber muito bem escolher as pessoas que vão ocupar esse cargo, acabam colocando qualquer pessoa. Isso acaba influenciando, porque às vezes a pessoa não vai ter aquele brilho no olho de estar lá fazendo aquilo. Às vezes ela está lá só para estar ocupando, para dizer, pô, tem alguém. Entendeu? Então, se quando, por exemplo, igual aqui, o Ebert, coordenador da Comissão de Jovens, pô, é um cara participativo que está no meio dos jovens, que gosta de trabalhar e tal, é uma escolha acertada colocar ele? Pô, ele está ali no meio, sabe como é que funciona, tem, né, eu conheço e tudo mais. Então, a gente tem que saber muito bem as pessoas que a gente tá. E, que nem eu falei, também, às vezes, realmente não tem essas opções que a gente tem. Tipo, aqui a gente tem muitas opções, mas tem realmente lugares que a gente não tem. Então, a gente também tem que saber trabalhar as lideranças, ser um bom líder, trabalhar essas lideranças, entendeu? E é isso. Você acha que nessas igrejas que não tem padres vicentinos, isso é uma justificativa para os vicentinos não conseguir atuar bastante? Não, a maior justificativa que eu vejo... Exatamente, por isso que eu te perguntei. Rapaz, não fala uma coisa dessa perto de mim, não. O Riacho Fundo 2 é massa porque lá tem uns padres vicentinos, aí fica fácil. Cara, não é o fato dos padres estarem aqui, entendeu? É o fato de terem pessoas comprometidas. É o fato de terem pessoas enganjadas, entendeu? Que querem participar, que tem esse compromisso. E tem lugares que não tem. Aí o pessoal, também lá tem padre vicentino. Por exemplo, antigamente aqui na Asa Norte, aqui em Brasília, lá tinha uma paróquia vicentina. Não tinha uma conferência jovem, não tinha uma CCA, não tinha nada. E lá tinha padres vicentinos. Tá entendendo? Você aqui, como aqui no Riachão a gente tem muitos jovens, me diz um jovem que você vê como futuro presidente do CP. Do CP? Rapaz... É que nem eu falo, né? Um adulto, pode ser um adulto também. Não, mas não é um jovem. Um jovem. Cara, o Gabriel Lucas. Sucessor, o irmão do sábio. Fala aí pra ele, dá um recado pra ele nesse vídeo aí. Pô, Gabriel, todo mundo fala que tu é meu irmão. E ele fica meio assim, você que é meu irmão, mas eu nasci primeiro. Mas só coisa a ênfase, aquela que você sabe, que você sempre pergunta pros convidados, né? Uma coisa que eu queria falar também, que vocês falaram assim que por que, né? Que o fato de aqui ter e outros lugares... Sim, dos padres? De ter jovens à frente e tal, e outros lugares não ter, do recrutamento, né? Eu acho que isso se deve muito ao fato, que nem eu falei, das lideranças, né? De trabalhar bem as lideranças, que tem lugares que eu falei, às vezes são pessoas que não têm compromisso algum, assim como todo lugar tem. Não vou falar que aqui não tem, que aqui também tem. E que muitas vezes o pessoal não... Nossa, até me fugiu a palavra. Muitas vezes o pessoal não... Não se compromete. Como é que eu poderia dizer?
Ai, me fugiu a palavra, cara. Me fugiu a palavra. Mas, enfim, essa questão do compromisso, acho que ela é primordial acima de tudo, né? Lembrei. Muitos desses lugares, o pessoal... Nossa, me fugiu de novo. Que é isso? Uma cabeça desse tamanho, não me fugiu tanta palavra. Lembrei. A gente sempre está acostumado... Rapaz, eu tô mal, hein? Não, lembrei. Você também não dorme? Porque eu não dormi. Olha o efeito de não dormir. Não, é porque às vezes a gente sempre fala... A gente sempre está preocupado... Eu até falo sempre da nossa reunião de diretoria. A gente sempre está muito preocupado vendo as dificuldades. Quando a gente não busca as ações. Então, assim, a gente percebe que é nítido. Em várias unidades vicentinas, sai um presidente, entra outro. E é a mesma coisa. Mas é que o jovem não participa. Mas é que... Então, assim, beleza. Claro que tem que ver quais são as dificuldades com essas barreiras. Mas buscar soluções para romper essas barreiras, entendeu? Igual aqui. Aqui não tinha conferência jovem. Era uma dificuldade nossa? Era. Qual foi a nossa solução? Vamos para a Crisma recrutar a galera, vamos na missa, entendeu? Vamos chegar lá na missa, convidar, vamos passar na catequese convidando. Então, assim, o pessoal às vezes fala muito qual é a dificuldade, beleza, tem que realmente ver, igual eu falei, mas não se movimentam, entendeu? Então, é igual aqui no Conselho Particular. Sempre quando a gente quer fazer alguma coisa, vamos comprar um carro. A gente não simplesmente, porque foi bem assim, né? Não, mas carro dá trabalho demais, é gasolina, é manutenção, e não sei o que lá, onde é que vai guardar, e não sei o que lá. A gente estava muito vendo a dificuldade. Aí, peraí, beleza. Vamos anotar todas essas dificuldades, mas vamos responder aqui no papel o que a gente pode estar buscando solucionar isso. Vamos lá. A gasolina, a gente pode conversar com as conferências, e cada conferência fazer uma união fraternal todo mês para manter a gasolina do carro. Onde é que vai guardar? Lá tem a instrução que fala para guardar na sede. A gente não tem sede, a gente pode ver a casa de alguém. Isso. Então, a gente foi buscando responder e a gente viu que era válido e a gente correu atrás, foi lá e conseguiu. Então, assim, acho que a gente também, além de falar quais são as dificuldades, a gente tem que se mover. E muitas pessoas, falam que tem qual a dificuldade, mas não se movem. Não... Então, assim, não adianta, Tá vendo aí, né, galera? Para um vicentino não tem impossibilidades. Anota esse recado aí, já faz um corte também, Thaís. Só tem força de vontade, hein? Como diz o Francisco. Só ter força de vontade. O Francisco foi um cara... E oportunidade. Ou fazer a vontade de ter força. Aproveitar as oportunidades. E sabe, conta pra gente aí qual foi a maior experiência que você já teve dentro da sociedade. Uma coisa assim que te marcou. Cara, a vida de Vicentina é marcada mais do que surra de mãe. Então, foi boa essa não. E eu nem pensei. Eu falo porque minha mãe... me batia cabuloso. Fala aí um pouquinho sobre sua mãe, o convívio com sua mãe. Minha mãe era tipo como é que é? Minha mãe é uma peça? Dona Hermínia. A Dona Hermínia, só que ela não falava, ela batia mesmo, qualquer coisa. Minha mãe era... Manda um recado aí pra ela de amor. Mãe, eu te amo muito, a senhora é a razão da minha felicidade. Tudo que eu tenho também é graças à minha mãe, né? Assim, tipo, esse jeitão que eu sou, eu puxei mais pra minha mãe do que pro meu pai. Meu pai baiano, paradão, mais preguiçoso. Deixa eu ver isso. Mas minha mãe, ela é tipo igual ela, é tipo... Então, graças à minha mãe, né, eu também... Mãe é a maior inspiração de todo mundo, acredito eu. E aí, era uma coisa que me marcou bastante, foi um assistido Joaquim, né, da época do seu Joaquim lá, assistido da CCA, época que eu era da CCA, que a gente tinha um contato muito forte com ele, e quando ele faleceu, né. Então, quando ele faleceu, assim, me marcou bastante. A forma como aconteceu, né? Eu lembro que, na época, as filhas deles estavam no abrigo. Ele não tinha falado pra gente que ele estava com vergonha. Sempre que eu levava os meninos lá da CCA para visitá-lo, ele falava que as meninas estavam na casa de uma tia. E aí, quando ele faleceu, que eu me vi na responsabilidade lá de correr atrás do velório dele, foi quando eu vi que, realmente... os assistidos, os pobres, muitas vezes não tem ninguém por eles, cara. Então, assim, quando a gente fala, a gente está lá com os assistidos, muitas vezes não tem ninguém por eles. Soa como se, falou por alto, né? Sim. Claro que tem alguém por eles. O pessoal os vicentinos que estão lá, na casa dele lá, estão lá, mas claro que eles têm a família deles, o contato dos vicentinos é um contato à parte. Mas eu percebi que não, que nós, enquanto vicentinos, era a família dele. Porque quando ele faleceu, fomos nós que fomos atrás de tudo.
de tudo, né? Mas assim, essa te marcou de uma forma mais triste, né? Podemos dizer assim. Mas assim, uma que te deu um brilho nos olhos. Um momento assim que você viu e ficou mais apaixonado ainda pela sociedade. Caraca, bicho, uma que me Você que marcou. já tem vivência pra caramba aí, né? Tem muitas. Ó, vou falar de uma recente. Foi no Natal do ano passado, né? Tem várias, né? Mas se eu for enumerar cada uma, a gente podcast aqui vai ser de um mês. 2 horas. De um dia, hein? De um dia. Foi na campanha do Natal Solidário ano passado. A gente ia naquela correria, buscando doação, fazendo aquele negócio todo, vai e volta, vai e volta. E aí eu lembro que foi um dia, cara, que a gente buscando tanta doação, que a gente estava até se dividindo, você e o Gabriel estavam indo pro lado e tal. E aí a mulher me viu, ela tava com a doação para buscar e ela falou assim, só pode buscar aqui, acho que era lá para 4, 5 da manhã. Eu falei, não tem problema não, eu vou. Ele queria até... Teve uma mulher que teve que vir aqui na rodoviária. Foi. E a gente indo e voltando. E aí eu fui lá na casa dela e eu postando as coisas no status, né? E ela vendo que a gente estava se movimentando, gravando vídeo e tal. E ela... Eu acho que eu tenho até a mensagem dela, que eu não lembro o nome dela, mas eu tenho um contato dela salvo. E ela falou assim, cara, você não dorme não descansa não. Eu falei, não, eu durmo, eu descanso. Mas aí ela perguntou assim pra mim, você... Sabe, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ela, você recebe algum dinheiro para ser vicentino? Aí eu falei, aí eu falei, não recebo nenhum dinheiro. Aí eu falei, uai, por quê? Ela, sei lá, porque a forma como você se dedica, como você faz as coisas, eu achava que você recebia. Aí eu falei, não, ninguém recebe, nem os meninos também. Daí não, eu falei, não, sei lá, porque a forma como vocês trabalham, como vocês fazem, a coisa é diferente. Tipo, é como se vocês estivessem recebendo para isso, né? Então, assim, claro que não é porque a gente não está recebendo, que a gente, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. Que, por exemplo, o nosso trabalho, pô, a gente tem que fazer jus ao nosso trabalho, tem que fazer as coisas acontecer. E, às vezes, por ser da igreja, não vou fazer de qualquer jeito, né? Então, ela ficou admirada, não pela minha dedicação, pela nossa dedicação como um todo, né? Porque isso não seria capaz sem o esforço de cada um de nós. Né? Então, assim, quando ela falou assim, pô, vocês recebem, perguntou se eu recebia dinheiro ou a gente recebia dinheiro, eu falei que não, porque a dedicação que vocês têm é diferente, tipo, vocês, sabe, não é normal, sabe? Então, assim, eu entendi o que ela quis dizer, entendeu? Ainda voltando no assunto do Natal, conta aí pra gente que você levava uns assistidos pra sua casa, pra passar o Natal com você. Todo ano, desde quando, na verdade, eu entrei pro Sentido em 2012, a partir de 2013, eu falava com meu pai, não, pai, vamos todo Natal eu vou trazer um assistido para passar o Natal aqui com a gente. Aí no começo meu pai ficou meio assim e tal, mas meu pai sabe que eu sou, depois que eu entrei pro Sentido, né, tanto é que ele trazia o Chester lá do trabalho dele, aí eu pegava e trazia aqui para ele. Aí uma vez ele chegou em casa, ele tava, mas menino, cadê o Chester? Falou, oxe pai, eu levei, peguei. Eu trago as coisas para levar para ele. Por que tu não comprou e levou? Eu falei, oxe. Aí, meu pai era engraçado. Aí, quando alguém vai lá em casa, ele... Não, eu não posso, eu tenho que ficar de olho nas coisas aqui em casa. Que esse menino aí pega as coisas e leva para a igreja. Então, eu tinha esse hábito de levar, né? E meu pai sempre concordou bastante também. Porque meu pai é muito caladão, mas ele sempre... E qual o projeto que você fez, que você teve a iniciativa de fazer, que você considera assim o melhor? O melhor, cara, é o que ainda que a gente ainda não está concluído, né? Que é a nossa missão aí do Centro Comunitário. Verdade. Fala um pouquinho aí do Centro Comunitário. Pode falar já ou dar um Pode, spoiler? Agora. Falei pro pessoal ajudar também. Ajuda aí a gente aí com materiais de construção, dinheiro, tudo, até areia aí. Principalmente areia. Areia, não, o que tá caro hoje é o ferro, né? Tijolo também. Tijolo, cimento. Pô, de vários projetos que a gente faz, essas ações, os projetos que a gente fazem, acho que, claro, não cabe comparação, né? Mas a gente sabe que o retorno maior que a gente vai ter é esse que a gente tem do Centro Comunitário. De construir um local onde a gente possa estar trabalhando juntamente com as famílias aquelas dificuldades que elas têm, né? Então, assim, em vários segmentos, por exemplo, educação. Acho que vocês até lembram, teve uma época atrás eu estava dando aula de reforço para as crianças, né? Foi antes da pandemia, eu ia continuar e ver a pandemia, mas a gente percebe que as crianças
tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Pelas cartinhas mesmo que a gente recebe no Natal Solidário. Criança, 12, 13 anos, adolescente, não sabe escrever mesmo. Tipo, não sabe escrever mesmo. Não é que escreve errado, é porque não sabe escrever mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente pensou nesse projeto do Centro Comunitário, um local como para a gente estar trabalhando justamente essas maiores dificuldades que a gente tem com a família. A questão da educação, aula de reforço, cursos profissionalizantes, né? Atendimentos psicológicos. Então, tudo isso que a gente vai fazer através de parcerias, né? A gente tem pessoas dentro da SSVP que são psicólogos, que são professores, né? Então, que vão poder estar ajudando a gente. Então, esse é o maior projeto aí que você tem em mente. Porque eu vejo que vai dar um retorno muito grande para a gente, né? Quando a gente faz o projeto das crianças, a gente faz lá pensando lá, mas é uma coisa que, entre aspas, acaba naquele mês, é uma coisa momentânea. E no caso do projeto de construção, no Centro Comunitário, esse projeto é um projeto de contínuo, né? É um projeto contínuo, onde as famílias vão estar tendo oportunidades de crescimento muito grande. E vai ser em qual lugar? Lá no CAUB 1, comunidade Santa Luzia. Santa Luzia. Já está com o projeto feito e tudo? Rapaz, estou esperando um engenheiro aí que tá me enrolando. Não deixa ele ver isso, não. Vai ter um corte disso também. Tira um corte e manda pra ele. Engenheiro me enrolou. Não, é bom que ele já, é verdade. Hein? Conta um pouco mais da sua infância aí pra gente. Se Da você é minha natural infância. daqui mesmo. Cara, eu sou daqui mesmo, daqui de Brasília, né? Eu e minha irmã, tenho uma irmã. E meu pai é da Bahia e minha mãe é do Ceará. A gente... mordi a língua. Pô, hoje tá aleatório, né? Tá Bota tenso, tomar tá nervoso. Olha o mordi meu amigo. Você é um doido. Vai, continua que não tem corte, não. Não, isso aqui não é pra cortar, não corta não, segue o baile. Vai, continua. Entretenimento puro. Oxe, mas rapaz... Cara, eu nasci aqui mesmo, nasci em Itaguatinga, sou natural de Itaguatinga, né? Aqui do lado. E quando eu nasci, na verdade, eu, minha irmã e meu pai, a gente morava aqui numa invasão aqui em Itaguatinga. Sabe onde era o Zico? Do lado ali tinha um galpão lá. E aí a gente morava meio que numa invasão lá, tipo num galpão lá, cedido. E realmente a gente naquela época a gente não tinha muitas condições, assim, tipo, até mesmo básicas, sabe? As coisas eram muito difíceis, na época que o salário mínimo acho que era 350 reais, ou até menos, eu nem lembro direito. E aí a gente veio morar aqui no Riacho Fundo 2 porque um amigo do meu pai cedeu uma casa pra gente morar aqui. Então, assim, eu já passei muita dificuldade quando era pequeno, né? Tipo, eu falo até, às vezes, aponta assim, muitas vezes... Isso também te inspira a ser cada vez com mais certeza. vicentino? Eu acho Da que, cara, infância, né? essa questão de ajudar, de ser solidário, de caridade, acho que isso sempre esteve comigo, sabe? Eu sempre fui um cara que Olhou pro próximo? sempre me preocupei bastante. Não só no sentido de falar, mas no sentido de fazer. Acho que esse é o motivo de eu estar aqui hoje nos Vicentinos, né? Então, quando a gente se acomoda, aponta o dedo, mas, e aí, o que eu estou fazendo? Estou aqui com os braços cruzados, falando que as coisas é difícil, que isso, que aquilo, mas aí, o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida e a vida das pessoas? Né? Então, acho que essa é a nossa missão. Então, Eu vi aqui que você tá com a aliança no dedo, você namora com o frade? Oxe, tô quase noiva. Você pretende se casar e tudo? Rapaz, sim. sim. Com certeza. Você pretende ficar aqui em Brasília ainda? Não, com certeza. Brasília é minha casa, cara. Olha o Thaís vindo lá atrás. Nem sabe, se não existisse a sociedade, você serviria em qual pastoral? Rapaz, eu não Da me saúde. vejo. Da saúde. Eu acho que é que chega mais A próximo. até a pastoral da caridade hoje também. Não conheço a fundo, mas... Não, mas que nem eu tava falando. Tipo, aí quando eu vim morar aqui, a gente acabou entrando em outro assunto. Foi muito difícil, sabe? Minha mãe não trabalhava, somente meu pai. Meu pai é confeiteiro e minha mãe era, na época, empregada doméstica. Hoje minha mãe ainda trabalha de serviços gerais. Mas era difícil. Então, assim, já chegou a ponto, às vezes, muita gente não ter muita opção do que comer mesmo em casa. Assim como muitos brasileiros já tiveram. Você veio pro Riacho com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 4. Eu com o frade? 3, 4 anos. É uma dúvida aqui. Não, uma coisa que eu lembro, não, só dar uma palhinha, uma coisa que eu lembro bastante, que marcou muito. Cara, eu odeio mingau. Onde esse louco tá rindo? Eu odeio mingau. É porque eu não dormi hoje, eu fico meio assim. Eu odeio mingau, porque na época, lá em Taguatinga, a gente ficava tipo... Lá era tipo um abrigo.
Aí, onde as mães... Era tipo uma creche, meio que um abrigo, que é uma casa transitória, na verdade. Que tinham crianças lá que não tinha pai, não tinha mãe. Aí eu ficava lá, eu e minha irmã e outros colegas e tal. E lá a comida de lá era muito ruim, eles serviam mingau todo dia. E aí, quando não, escuta aí, quando a gente morava aqui no Riacho, eu falava assim, pai, me dá R$1 pra comprar pão, mas ele não tinha. E aí a gente recebia aquele negócio pão e leite do governo, aí vinha os negócios de mingau, aí fazia mingau todo dia de manhã, eu tirava, velho. Então assim, acho que a minha maior lamentação era todo dia ter que acordar e comer mingau. E aí, Confrade, sabe? Por que você escolheu morar com seu pai e não morar com sua mãe? Poxa, como é que você sabe que eu moro com meu pai? Tu acabou de falar, louco. Meus pais são separados. Tu falou que rouba o gesto. Aí, gente, durma, pode dormir, que isso aí não tá... Meu pai e meus pais são separados. Pô, eu prefiro morar com meu pai. Porque minha mãe também foi morar um pouquinho longe, né? E minha vida meio que tá toda aqui no Riacho, e trabalho, estudo, tava tudo mais centralizado pra cá do que pra onde ela foi morar, né? Então, foi mais uma opção. Às vezes Você era muito atentado na infância? Eu tenho uns vídeos teus aí pulando cadeira, né? Mais ou menos, todo mundo tem... Batendo no menino na quadra. Não vou falar que eu era santo, né? Mas uma que eu lembrei esse dia que eu vi um vídeo, um Reels, um menino em cima do telhado, caindo no telhado. Eu já caí de telhado, pô, tacava... Eu vou falar já quebrou algum osso do corpo? Já quebrei o cotovelo. Ixi, Tu quebrou o cotovelo? Quebrei o cotovelo, esse cotovelo aqui é quebrado. Tu passou quanto tempo com gesso? Uns 3 meses fazendo fisioterapia, eu era menino. Quebrou como? Sabe, o Flamengo? Rapaz, Fala pra gente. não, brigando entre aspas, né? A gente brincando, aí, pô... Eu brincando lá com o menino lá de lutinha, que a gente tinha muito aquelas brincadeiras de garrafão. Já brincou de garrafão? Não. Nunca brincou de garrafão? Pô, né, que não tem infância. Você já brincou Deve de ser outro garrafão? nome. Deve ser outro nome pra gente. Você já brincou de garrafão? No programa de hoje. Tipo, você desenha várias garrafas, você pega um espaço, tipo um quadradão, desenha várias garrafas. Uma garrafa com a boca do lado de cá e a outra pro lado de lá. Só que uma dentro da outra, sabe? Uma garrafa grande, na verdade um garrafão, no caso quadrado, né? Tipo, como é que é? Assim, aí a boca aqui, né? Uhum. E aí você desenha outra dentro com a boca pra lá. E aí outra pra cá e uma dentro da outra com as bocas ao contrário. E aí tem uma pessoa que é o pego. E aí você entra dentro do garrafão, você e as pessoas dentro do garrafão e tem o pego. Aí o pego tem que entrar dentro do garrafão para pegar você. Aí quando você vai entrando dentro do garrafão, você pode sair dele quando você chega nas quinas, né? Você abre as pernas e sai de um garrafão para o outro. Aí a pessoa não tem essa mesma vantagem. E aí você não pode pisar na linha. Se você pisar na linha, você é espancado até... Nunca brinquei, não. Aí você tem que pegar no poste. Tipo, pisou na linha. Aí, digamos... se pisou na linha, a pessoa que pisou na linha tem que atravessar a rua e pegar no poste lá do outro lado. Enquanto você não pegar no poste, você apanha de todos os sons. Eu já brinquei parecido com isso aí, pega na mulamba. Já brinquei também, pega na mulamba já. Esse aí era massa demais. Pai de pega na mulamba com aquelas blusas de zíper assim. Molhava a blusa pra ficar... Era dava um nó. Aí eu também era pancada. Polícia Ladrão, tu que tem uma paixão aí pela polícia militar. Acaba de... Por que eu tenho paixão pela polícia militar? Porque tu reposta as coisas da polícia. Tu exalta os policiais. Tu gosta do Bolsonaro? Porra, que vergonha. Caraca, moleque, os caras... A gente tem uma abertura, vamos perguntar seu lado político. Não, passo a passo. Policial, como é que é o negócio? Não, eu tô brincando, foi na questão das brincadeiras de infância. Não, mas eu admiro muito o trabalho da polícia, pô, porque, tipo, o trabalho da polícia e do professor em si, né, do professor em si, tipo, que nem eu sou pedagogo, eu admiro muito, tipo, o trabalho dos professores, que tem a possibilidade de todos os dias estar influenciando na vida de jovens, né, de crianças, jovens, adolescentes, assim como a dos policiais que estão ali para protegê-los, né? Claro que inúmeras profissões, né, merecem os seus créditos, mas assim, é uma coisa que eu me identifico muito, a questão da educação e a questão da segurança. E do Bolsonaro? Pô, do Bolsonaro, cara, pô, a política hoje ela tá muito complicada, né? Assim, a gente vota nas pessoas, muitas vezes esperando que elas nos representem, né? E muitas vezes acabam representando os seus próprios interesses. Então, assim, na minha visão, enquanto vicentino, enquanto sávio, eu também olho muito nisso, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber votar em pessoas corretas. E claro que tem ideias que a gente acaba, enquadra mais na forma de pensamento, no que eu acredito que seja mais assim, né? Mas, a questão do Bolsonaro, ele vem vacilando em muitas coisas, né? Eu vou votar no da Cunha. Então, com o governo hoje, você não está satisfeito?
Não, não estou satisfeito. Então, às vezes, a pessoa acha assim, que o fato de você ter votado em uma pessoa, pô, você votou em tal pessoa. Pô, votei. Você exalta o cara, você não sei o que lá. Não, pô, não é assim. Eu votei, eu não estou falando que eu votei nele, né? Mas não estou falando que eu votei nele, mas eu falo assim, você vota na pessoa, mas às vezes você vota na pessoa e às vezes ela não te representa. Chega lá até com ideias mesmo, como ideias católicas. Chega lá e vota totalmente ao contrário daquilo que o catolicismo pré-acredita, entendeu? Então, assim, a gente acaba se desapontando com muitas coisas. Então, assim, eu não estou satisfeito com o governo. Atualmente, eu não estou satisfeito. E da segurança pública, o que você acha? Segurança pública... Que envolve a polícia, né? Você acha que tá satisfatório? Cara, que tipo, aqui do DF, eu sou apaixonado pela polícia aqui do DF, porque tipo, eu vejo que são, na minha visão, são os policiais mais bem preparados do Brasil, na minha visão, né? Eu falo, não é tipo, eu fico olhando no Instagram, no Facebook. Eu falo porque eu já fui em batalhões, é porque eu não gravo, né, essas coisas, mas eu conheço. Eu vou falar por quê. Minha mãe, ela trabalhava de serviço geral, empregada doméstica, e hoje ela trabalha de serviços gerais. Ela já trabalhou de serviços gerais lá na Patamo, lá onde ficava o pessoal do BOP, da polícia, lá no setor militar. Então eu ia muito para lá. Tipo, eu gostava bastante de ir para lá, entendeu? Então assim, eu via o treinamento, eu via tudo, então assim, eu tive a oportunidade de conhecer. E hoje ainda eu tenho amigos que são policiais, então acho que essa paixão vem daí também, né? Você já teve vontade de ser policial? Rapaz, não vou falar que não, né? Já, até porque a última prova da PM eu fiz, bati 40 pontos, por 2 pontos eu não entrei, né? Então, né? Mas voltando aí à pergunta, você acha que está satisfatório a segurança pública do Brasil em geral? Cara, do Brasil não, a do DF ou até, mas do Brasil não. Porque assim, a gente vê que muitos policiais não são bem pagos, não são bem vistos, entendeu? Não somente isso, eu acho que assim, excluindo os bons. Tem os bons ali que fazem o trabalho certo. Tem a milícia, né? Isso, mas assim, vamos voltar aqui pro lado do Rio de Janeiro. O que você acha? Dos policiais do Rio de Janeiro? Isso, por exemplo, dessas coisas que vem acontecendo lá na favela, com esses policiais que são mal preparados. E o que você acha disso? Você acha que dentro da segurança pública tem muito policial mal preparado, que entra lá às vezes por peixada, que nem queria estar ali dentro e que não honra a farda da polícia? Não vou nem dizer assim por peixada, porque hoje em dia é só concurso público. Tem uns antigos, né? Mas assim, às vezes tem a questão da peixada no sentido de promoção, né? Dentro da PM tem a promoção. Soldado, cabo, sargento, por aí vai. Então, assim, eu vejo que muitos lugares não têm um bom preparo, mas o bom preparo não é somente culpa do policial. Claro que o policial também tem que querer, mas eu falo assim, até mesmo que esse preparo o próprio Estado tem que ofertar, né? Então, assim, você vê policiais que trabalham aí, acho que vocês viram aí, policiais estavam trabalhando com a arma que, né, com a pistola que estava atirando sozinha, aquela Taurus. Então, o policial foi fazer uma abordagem, sacou a arma e sem querer atirou. Não é, as pessoas falam, sem querer até parece. Não, mas tem casos, que o policial já atirou em si próprio, com a arma aqui dentro do coldre, a arma disparou. Então, assim, você vê que os policiais não têm, às vezes, os meios necessários para estar fazendo a segurança. Porque você chega lá numa favela, o policial lá com uma .40 e o traficante, a pessoa lá no morro lá com um fuzil, com a .55, com a bazuca. E aí? Granada. Com uma visão privilegiada lá de cima. Então, assim, às vezes as pessoas atribuem muito a culpa dos policiais. Então, assim, não é fácil, você subir numa favela, você lá de baixo, não tendo visão nenhuma, e eles lá de cima, numa visão privilegiada, com a .55, com a bazuca, com um fuzil, com aquilo, mirando os policiais lá embaixo, com colete, de não sei quantos anos já vencido, já, entendeu? Que, um colete que é negócio de prova .40, o cara tira de um fuzil lá, Se você tivesse passado no concurso, você teria assumido? Oxe, com certeza. O que você acha que é necessário para poder combater a criminalidade hoje no Brasil? Cara, investimento, né? Investimento em políticas públicas e principalmente na educação, né? Acho que vem da raiz, a criança já cresce ali na favela vendo os traficantes e se inspira neles para poder seguir o mesmo rumo? Eu não vou falar que... Claro, eu acho que entre meio a meio. Claro, eu acho que tem a influência. Tem a influência. A criança está lá, tem a influência. Mas eu acho que isso cabe muito também à família, na questão de... Porque, assim, da mesma forma, uma criança que não nasceu numa favela, que teve muitas oportunidades,
que a gente vê, que é visível no Brasil, acabam se envolvendo no mundo da criminalidade. Acabam matando até o próprio pai, a própria mãe que está dentro de casa. Numa matéria recente a gente viu que o filho essa semana matou a mãe lá, deu um mata-leão na mãe, matou a mãe. Então, assim, eu acho que não são só as condições, não é só o fato de você estar ali dentro da favela e estar ali. Eu acho que a questão educacional mesmo conta muito, entendeu? Você é a favor da legalização das drogas? Não. Por quê? Rapaz, eu não Não vou respondendo dar... como vicentino, né? Como pessoa. Como pessoa não... Porque muita gente fala, porque se tivesse legalizado, não ia ter isso, não ia ter isso. Eu não acredito, até porque a gente tem exemplo de países, que a droga é legalizada, a maconha é legalizada, e isso não tem corroborado para que a população seja uma população, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, tem cada vez mais instigado essa questão de milícia, disso, daquilo. Então, com relação à maioridade penal, você abaixaria a idade? Rapaz, acho que depende muito. Depende do crime, talvez? Porque assim, cara, porque hoje a gente para ver, a gente vê que tem muito adolescente aí, jovem de 16 anos, já sabe o que fazer, cara. E você tem propriedade para falar isso porque você é conselheiro, né? Eu sou conselheiro aqui, então a gente vê, e muitos deles acabam usando do fato de não serem maiores de idade para estar fazendo coisas, roubando, matando, fazendo o que quer, sabendo que vai estar impune, entendeu? Então, assim, com 16 anos, a pessoa, não vou falar todo mundo, né? Porque, que nem eu falei, acho que depende de muitos fatores. Todo mundo pensa diferente, né? Então assim, tenho 16 anos, já sei o que eu faço. Não, tem pessoa que 16 anos aí tem uma mentalidade de uma criança. Mas A gente conhece até um. Né? A gente conhece um monte. Então, assim, não depende só do fator idade, mas até do questão... Por isso que eu acho que depende de muitos fatores, mas do questão amadurecimento. Mas você vê que a maioria da galera que comete crime e tal, é maior de 18. Porque usam essa questão da impunidade para fazer... Na sua opinião, o que você acha que realmente faz um homem amadurecer? O que faz um homem amadurecer? Cara, as responsabilidades. Por isso que todo mundo tem que ter responsabilidade. Se a gente não tiver responsabilidade com alguma coisa, a gente não vai amadurecer. Então, acho que a responsabilidade é o que faz todo homem amadurecer. Entendeu? Não só a idade, que nem eu falei. O que adianta a gente ver aí jovem aí de 25 anos, 30 anos e que não amadureceu até hoje. Por quê? Porque não teve responsabilidade. Mas você é uma pessoa que acredita em influência, então? Ou não? Influência? Depende. Eu acredito que essa questão da influência, mas acho que depende muito da pessoa. Tem a pessoa que se deixa influenciar, né? No caso, que é influenciada, e tem a pessoa que influencia. Então, assim, por exemplo, tem coisas na minha vida que muitas pessoas falam tal, e eu não levo como influência. Tipo, isso não vai me influenciar porque eu sei o que eu quero. Mas há outras pessoas que acabam tomando a aproximação de uma pessoa, o fato de estar junta, como influência. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai muito de cada pessoa. Eu, como pessoa, eu sempre avalio muito bem, né? No qual sentido seria influência? Uma coisa boa ou ruim? É boa, né? É ruim? Não vou deixar me influenciar. Então, a pessoa que é influenciada, a culpa não é de quem está influenciando, às vezes a culpa é dela, que permite que ela seja influenciada, né? E o que você acha que torna a mentalidade da pessoa mais forte, para ela não ser tão influenciável? O que torna a mentalidade da pessoa mais forte? Caramba, boa pergunta. Cara, eu acho que o que torna a mentalidade da pessoa mais forte... Fica aí a reflexão. Eu acho que... Você acredita que seja a questão do convívio, dela ter mais conhecimento? Você fala da pessoa ter a mentalidade mais forte? Eu vou falar por mim, na minha visão. Da pessoa ter a mentalidade mais forte, eu acho que... Claro, também se deve a inúmeros fatores, né? Mas acho que a ela mesma, assim, ao que ela busca, ao que ela almeja, entendeu? Então, assim, eu sei que eu quero coisas grandes, que Deus tem reservado coisas grandes para mim. Então, eu preciso ter uma mentalidade forte para mim não desistir daquilo, entendeu? Então, eu preciso trabalhar isso. De que forma que eu trabalho? Coisas que me inspiram, né? Gosto de ler, gosto de treinar, gosto de estudar, gosto de estar em boas companhias.
Então isso acaba me fazendo ter uma mentalidade mais forte. Tanto é que tem um livro até bacana que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então você vê. Já vi isso. Então você vê, se o seu ciclo pessoal são de pessoas motivadas, dispostas, que estão sempre assim, você vai ver que a galera... Você pode ver isso, cara, dentro dos vicentinos, se a gente parar para trazer. Por conferência. Que você vê pessoas mais animadas, por quê? Porque as pessoas são mais assim. E às vezes o grupo mais assim, porque, entendeu? Então, assim, até mesmo eu conheço lá na escola, eu vi os grupinhos lá. Os grupinhos, por exemplo, o pessoal que é roqueiro, que curtia São Roque, né? Aquele ali era o ciclo pessoal deles, entendeu? Era onde eles se identificavam. Então, eu acho que essa questão, quando a pessoa vem da pobreza, também torna a mentalidade mais forte. Por exemplo, foi o caso que ele explicou da vida dele mesmo, né? Da infância dele. Traz motivação. Isso molda também. O que fortaleceu a mente dele foi o mingau. Eu não quero mais comer mingau, vai ser diferente. Traumatizou Não, isso é por isso que eu falei, é uma série de fatores. Então, assim, o fato das coisas que te inspiram. Pô, você olha para trás e você viu que às vezes você não tinha nada e você está construindo coisas maravilhosas. Isso te inspira? Te inspira. Por quê? Porque você saiu de onde você estava e conseguiu crescer mais. Então você vê assim, pô, se eu conseguir chegar aqui, eu consegui mais. Então você já começa a trabalhar a sua mente para chegar onde você quer. Então isso vai... Acho que o fato de você ser audacioso mentalmente, pô, eu quero isso, isso vai te fortalecer a chegar lá, entendeu? E como que é seu ciclo pessoal? Em qual sentido? Que você falou que você é o convívio das 5 pessoas. É, tipo, um exemplo, eu gosto muito de participar dos vicentinos. Por quê? Porque me incentiva, porque me motiva, entendeu? O fato de eu fazer tudo que eu faço hoje, pô, é muito vicentino, me motiva bastante a fazer, entendeu? Uma coisa que eu gosto bastante, tipo, que nem eu gosto de treinar, eu gosto de correr todo dia, fazer flexão, fazer barra, então, assim, tipo, isso também me deixa lá na... Fábio Giga. E a sociedade te ajudou muito nessa questão de vida pessoal, vida profissional? Te ajuda ainda? Não, com certeza. Eu estou onde eu estou hoje, por exemplo, como conselheiro tutelar, porque acho que foi através do trabalho vicentino, porque nós, enquanto vicentinos, nós estamos envolvendo com a sociedade, a gente está envolvido com o social, a gente está envolvido com políticas públicas, a gente está comprometido com a justiça, né? Então, acho que me ajudou bastante a ter um posicionamento diferente, entendeu? Então, pô, eu cheguei onde eu cheguei hoje ali no Conselho Tutelar através do trabalho vicentino, conhecendo da realidade. Você estava muito ansioso para as eleições do Conselho, para ser conselheiro? Eu achei que era para deputar. Não. Você pretende também se lançar lançar na política? Eu sabia que você ia perguntar isso. Eu estava esperando. Essa tava pro final. Sério? Não, se você quiser deixar pro final, eu respondo. Deixa pro final, porque eu acho que teve uma pessoa que perguntou isso no Instagram. Quem não? Então já faz... Tem quantas perguntas? Não entendeu? Tem, eu acho que, se eu não me engano, 6 ou 8. Tu já quer acabar o podcast? Hã? Não, porque tem 6 perguntas. Bora! Elas ficam pro final, as perguntas. As perguntas pro final, não? Então demorou, não. Pro Conselho Tutelar, pô, fiquei meio ansioso, meio sim, meio não, mas assim... É que nem eu falei, né? Através dos vicentinos, eu cheguei ao Conselho Tutelar. Através dos vicentinos, eu escolhi minha profissão. Minha profissão, o meu curso de formação, na verdade, né? O que eu escolhi fazer de faculdade. Porque às vezes a gente pega com pessoas que não... Pô, e aí eu escolhi pedagogia por quê? Porque eu gosto de trabalhar com criança. Trabalhando com a CCA, eu aprendi um amor que, sabe, com os coroinhas. Então, se não for uma coisa que, tô sem... O que eu faço? Vou fazer pedagogia. E às vezes as pessoas acabam optando por um curso mais barato, pelas condições financeiras. E eu tinha conseguido realmente a bolsa através do Enem, 100%. Consegui a bolsa, era o que eu queria, entendeu? Você pretende fazer outra faculdade? Pretendo fazer direito mais para frente. E qual o fato da história de São Vicente, da vida de São Vicente, que você mais admira? Pegar esse livro aqui também para poder mostrar. Mostra mais de perto aí. Só não é para sortear. Não, eu ia falar isso agora também. Ele vai dar de presente pra gente. Ele vai arrumar um livro pra gente sortear aí depois, hein, galera? Não! Ele vai dar de presente pra gente. Fala aí um... Cara, da vida de São Vicente tem muitas coisas, mas uma coisa que me marca muito foram as 3 provações que ele teve na vida dele, né? Que ele foi acusado de roubo, quando ele foi vendido como escravo e quando ele pediu a depressão do amigo para si, né? Dentre essas, aqui ele foi, por exemplo, que ele foi vendido como escravo. Então, ele foi vendido como escravo, trabalhou por muitos anos lá numa casa lá, cultivando, arando terra lá, e ele não compreende, acho que para a gente até é incompreensível, acho que ele talvez não pudesse compreender
Olha o Edilson entrando aí. Podia botar ele aí na tela aí. Talvez a gente não pudesse compreender a dimensão. Pô, o cara virou padre, veio parar aqui fazendo isso, mas lá onde ele estava, mesmo ele sendo que ele foi lá colocado por Deus, né, foi uma aprovação, ele conseguiu converter uma família. Então, assim, não foi à toa. Ele foi lá, ele foi vendido como escravo, mas ele converteu uma família. Entendeu? Então, assim, acho que ele tinha que estar ali, né? E o outro é quando ele pediu a depressão do amigo para si, né? Então, ele não queria mais ver o amigo na situação que ele estava e ele pediu para Deus a depressão do amigo para si. Até que ele colocou ele até colocou, ficou um marco para ele, né? Ele até chama de noite escura esse fato na vida dele, de noite escura. Foi quando ele pediu a depressão do amigo para si. Então, eu pude aprender mais enquanto vicentino a dimensão que a gente tem enquanto vicentino na vida do irmão, né? A ponto de pedir o sofrimento do irmão para ele, porque ele não queria ver o irmão sofrendo. Então, assim, às vezes a gente não quer ver o irmão sofrendo, mas a gente não está fazendo nada. E ele chegou ao ponto de pedir para ele. Você acha que São Vicente, na sociedade que a gente vive hoje, ele seria bem visto e bem aceito? Porque dizem que se Jesus Cristo voltasse hoje e fosse uma pessoa normal como nós, ele seria crucificado novamente. Porque hoje em dia as pessoas parece que tem raiva daquelas pessoas que olham para os que estão lá embaixo, que tem uma questão financeira menor do que a nossa. Que fazem o bem, né? Isso, que olha para o próximo. Você acha que São Vicente seria bem aceito? Se nem Jesus ia ser, mas São Vicente, né? Porque muitas pessoas... Entra até questão política, né? E aí eu fico... Porque tem muita gente, essa questão social é mais coisa de um lado da política, de ajudar os pobres. Cara, isso não existe. O partido tal é o partido dos pobres. O partido dos pobres está lá se corrompendo, roubando milhões, fazendo o que faz. Partido dos pobres. Os trabalhadores? Cara, isso para mim não existe. Então, sabe? Então, assim, não existe isso. Então, muitas pessoas têm até essa visão assim dos vicentinos, né? Você é vicentino, já que você é vicentino. Eu já ouvi gente falar, acho que tu lembra, tu já viu também, você é vicentino, você tem que ser isso. Sim. Tem que pensar desse lado da política. Não é assim. Só por causa da questão social, como é que esses partidos políticos falam que tomam a causa dos pobres diz, quando é para representar lá, tá roubando o povo, vai. Você já sofreu alguma ofensa por estar ajudando uma pessoa que necessitava? Ou já escutou alguma coisa de alguma piadinha, alguma coisa assim de alguma pessoa que até te magoou, te irritou? Não, me magoa porque eu sempre falo, esse negócio de magoar, eu não... Eu nunca vi o Sábio chorando. É só uma pergunta aqui. Como que você lida com as críticas? Que você o pessoal te critica muito. E outra pergunta, homem chora? Homem não chora, Homem nem dorme, hein? Né? Se eu falar isso perto de algumas pessoas, machista. Não, é brincando, tá de mimimi. Não é que não chora, mas, também. Eu acho que assim, eu sempre falo para as pessoas que a gente não pode demonstrar nossas fraquezas, né? Ou se demonstrar, saber muito bem para quem demonstra. Porque se você não souber para quem você demonstra suas fraquezas, as pessoas vão utilizar isso contra você. É o seu ponto fraco. Entendeu? Então, se você mostra para as pessoas que é o seu ponto fraco, é lá que elas vão atacar. E a gente acha que não, mas sempre tem alguém que vai querer estar apunhalando a gente, né? Qual é o seu ponto fraco? Cara, já tá sacanagem. Eu tava na esperança dele falar aqui. Eu não consigo nem imaginar, mas assim, qual foi a outra pergunta? Como é que você lidar com as críticas? É verdade, eu tava interessado. Se for crítica construtiva, pode ter certeza que vai vir para agregar, para construir. Se for crítica negativa, entra aqui e sai aqui. Nem fede, nem cheira. Que nem eu falei, se for construtiva, sabe, assim como eu já ouvi muito aqui nos vicentinos da igreja, de padres, de muita gente, sabe, assim, assado. Vamos fazer. Essa semana mesmo, fomos na casa dos meninos lá da CCA, o pai do Adriel falou para mim, Sávio, não é uma crítica não, mas eu acho que assim, a gente tem que, vamos ver se a gente consegue mudar o horário do negócio no sábado, porque os meninos têm a catequese, para não atrapalhar, assim, assado, entendeu? Então, será que a gente pode trocar? Porque eles acabam influenciando. Então, assim, eu entendi que ele meio que fez uma crítica assim, à questão do horário, mas, vamos ser maravilhosos. Falar, né? Sim, eu entendi. Eu falei, não, sem problema. Ele tava até meio assim. E aí? Pode continuar aí. Come um chocolatinho aí. Que nem eu falei. Ixi. Que nem eu falei, a pergunta crítica de um telespectador aqui. Tá tão bom que a gente tem até... A irmã Thaís, a filha da Caridade.
Ela é da nossa equipe, hein, gente? Ela que vai fazer a pergunta. Mas como você sabe se é uma crítica construtiva ou negativa? Como você sabe diferenciar? Porque eu até falo, né? Eu falo que eu, quando tô... A gente, né? Pela experiência que a gente tem enquanto sociedade, às vezes a gente percebe na forma como a pessoa fala, como a pessoa olha, se ela às vezes está querendo fazer uma crítica querendo te diminuir, ou querendo fazer uma crítica para te ajudar, né? Então eu sempre consigo alinhar isso quando a pessoa chega e fala, sabe, não é assim, vamos fazer assim. E tem gente que só chega, não é assim, 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 só chega apontando. E quando é uma crítica construtiva, a pessoa chega e fala, sabe, assim não tá legal assim. Vamos fazer assim? Então, assim, é quando ela quando a pessoa não aponta o dedo, mas ela chega, ela sugere, ela aponta um caminho, entendeu? Então, a crítica construtiva é quando ela tem a possibilidade de construir, ou seja, quando a pessoa aponta o caminho. Vamos fazer assim, vamos construir assim. Então, a crítica construtiva é quando a pessoa vem no sentido de agregar, de construir um pensamento, né? Conta aí um pouco da sua experiência no Exército. Você traz alguma dessa experiência, no caso, para os vicentinos? No Exército? Uhum. Sargento P. Silva. P. Silva. Cara, lá no Exército, quando eu entrei lá, o sargento falava muito, né? Porque lá tinha muita gente indisciplinada. E eu sempre fui um cara disciplinado, tipo, um cara de família, que sempre respeitei e tal. E lá tinha gente que tinha muita dificuldade em conversar, tipo assim, em obedecer ordens e isso e tal. Tipo, jovens rebeldes mesmo, sabe? O sargento falava, isso, eu não vou fazer não. Então, assim, nesse início teve essa dificuldade. A gente vê. E muitos acabavam até presos, porque lá no Exército eles não, reclamou, filho, não tem nem papo, né? Igual, né, cadeia e por aí vai. E aí, lá no Exército, eu não vou dizer que eu não aprendi, claro que eu aprendi, mas acho que ele traz muito mais aprendizado para jovens, assim, que muitas vezes não tem essa questão de respeito, de obediência, acabam agregando muito mais na vida deles, entendeu? Não que na minha não agregou, mas agregou bastante. Aprendi muita coisa, mais ainda sobre disciplina, sobre obediência, né? Então... Você já viajou muito nos retiros aí da sociedade, participando de encontros? Oxi, demais. A viagem mais marcante foi para Recife, né? Aquela que você tirou aquela famosa foto? Embaixo do lado do mar, lá embaixo. E sabe como é que tá as pretensões aí para a coordenação lá do Metropolitano, com as TCA, quais os projetos, os trabalhos? Cara, a gente está passando por uma dificuldade muito grande, até porque eu até falei com os coordenadores, a gente vê talvez uma dificuldade maior com as CCAs relacionadas às conferências de adultos, porque as CCAs acabam dependendo muito dos pais para voltar, né? E os adultos não, tipo aqui, igual jovem também, vou voltar. Não, volta. Os adultos também não vão voltar. E agora as crianças, elas querem voltar, mas e aí? E os pais? Os pais não permitiram. Alguns pais permitiram, mas às vezes a orientadora por exemplo, muitos orientadores aqui são de grupo de risco, então vão acabar optando por não voltar. Então você acaba dependendo das crianças, acaba dependendo dos orientadores, acaba dependendo dos pais, então... Mas a gente tem predições ótimas, inclusive, sexta-feira, ontem eu reuni com eles, a gente vai lançar uma apostila essa semana do concurso Pintando a Fraternidade, e as criançadas vão fazer vários desenhos aí, a gente vai estar concorrendo à premiação do Nacional. Só as crianças que podem participar? Só. E está exigindo muito esse cargo de coordenador aí? Agora no momento, né? Você assumiu há pouco tempo, mas já está exigindo bastante. Oxe, demais, assim. Eu já visitei algumas CCAs daqui, tenho um contato com todos os coordenadores. Acho que as únicas CCAs que voltaram mesmo, é aqui no Riacho Fundo 2, Santa Maria e no Recanto. E ali em Planaltina, o resto dos lugares ainda não voltou. Mas, assim, aprendizado bastante, né? Que a gente tem reunião de diretoria, então, assim, a gente trata de assuntos muito diferentes do que às vezes a gente trata aqui na conferência, no conselho particular, tipo, até mesmo coisa administrativa que traz muito aprendizado. Você pretende se candidatar para ser o próximo presidente do conselho? Tá aí a pergunta que não quer calar. Metropolitano, nacional, internacional? É igual eu falei, quando a gente tem possibilidade de crescimento, pode ter certeza que as minhas pretensões vão ser a mesma, de crescer, entendeu? Não no sentido de vaidade. Sou presidente e tal. Não, até porque lá no artigo 36 da regra fala, né, que o cargo de presidente deve ser considerado como uma responsabilidade, não como uma honraria.
Então, pô, eu pretendo futuramente me candidatar a presidente do Metropolitano, mas no sentido de contribuir pela experiência que eu tenho. Hoje ainda não tenho essa experiência. Então, assim, a experiência aqui do particular está me ajudando a construir uma experiência para me chegar lá. Entendeu? E assim sucessivamente. E como está sendo a experiência de fundar uma nova conferência ali na Rosa Mística? Rosa Mística. Qual é o nome da conferência? Não, Rosa Mística é a comunidade que eu falei. Eu falei Rosa Mística, falei qual é o nome da conferência? O nome da conferência é Rosa Mística. Nossa Senhora da Rosa Mística. Tá sendo diferente, por exemplo, uma experiência que eu não tive. Seu nome mesmo? Rosa Mística? Ah, tá. Nossa Senhora da Rosa Mística. Uma experiência que eu não tive foi fundar uma conferência de adulto. Agora eu tô tendo a oportunidade. O Matheus tá participando lá com a gente lá e vê a diferença que é, tipo, a galera pergunta coisa que eu nunca vi nem gente daqui me perguntar. Tipo, perguntas inteligentes mesmo. Olha aquela pergunta que fizeram na última. Não, fizeram uma pergunta que eu não sabia nem responder, pô. Eu falei, nem eu lembro. Eu até brinquei com a... Era relacionado à... coleta da solidariedade. Como é que era administrado o dinheiro e tal. E aí eu nem sabia. Não, porque assim, ó, eu falo assim, ó, porque aqui a gente pega conferências vicentinas que a galera é bem assim. Vai ter formação, não preciso eu já sei de tudo, não sei o que lá, a sociedade não lê a regra. Tipo, sabe, às vezes não vou falar, às vezes não sabe nem o básico, cara. Não sabe o básico. Mas chega num lugar assim, fica, sabe, não vou nem falar, nem se emocionar, tipo, às vezes até humilhando, assim, tipo, eu não preciso participar dessa formação porque eu sei de tudo. Muito pelo contrário, o presidente do Metropolitano, ele é da equipe do Nacional, teve a formação para ele ser, para a nossa diretoria, ele teve que participar, assim como qualquer outro. Se eu tiver que ter uma formação para ser presidente, assim, eu vou ter que ir. Não é porque eu já sei como é que funciona que eu não tenho que passar da formação. Então você vê que a galera lá, eu estou passando muito isso para eles. Gente, me pergunta o que eu não souber, eu vou perguntar para outras pessoas, a gente vai vir com a resposta. E o pessoal não é aquele negócio, cara, eles perguntam mesmo, sabe, como é que é administrado o dinheiro da coleta da solidariedade. Às vezes se eu chegar numa conferência aqui, se eu perguntar quando que é a coleta da solidariedade, o pessoal não sabe nem responder. Galera, queremos uma pessoa da Rosa Mística aqui, né? Fazer o convite? Faz uma ponte lá pra gente. Fazer um convite. Vamos perguntar uma coisa aqui pro Matheus. Tu vai assumir lá? Matheus. Não tá ao vivo, né? Que a gente vai... Gravado, Mateus, mas todo mundo vai ouvir. Vou fazer o convite aqui mesmo. Caraca! Matheus, o negócio é o seguinte. Entretenimento puro, exclusivo. Exclusivo, ó. Corta pra mim. A gente tá fundando uma conferência lá na Rosa Mística, onde lá deve ter uns 14, 15 membros. E das pessoas que estão lá, temos o Matheus, que é vicentino, o Juranildo, a Maria de Fátima Calisto. Conta um pouco sobre o Juranildo. E a Maria de Fátima Calisto, e quem é? Tem mais uma, né? E tem mais uma ainda lá. O primeiro ano de uma conferência recém-criada, de acordo com a regra, é uma data de 1 ano. Que o presidente vai lá, seleciona uma pessoa. E como eles já estão lá, eu vou ter que ver uma pessoa para estar presidindo a conferência. E eu estava pensando muito. E aí, Matheus, a gente está falando de responsabilidade, né? Responsabilidade, amadurecimento e tal. A mente, fortalecer a mente. Fortalecer a mente e tal. Matheus está participando lá, vai ter uma experiência. Queria saber, Matheus, já que você me fez essas perguntas aí durante o decorrer falando sobre sociedade, crescimento, você tem uma possibilidade, um convite que eu vou te fazer agora, para te convidar para ser o novo presidente da conferência. Você acha que essa é uma oportunidade de amadurecimento e crescimento para você? Lógico. Você aceitaria? Eu aceito. Presidente da Rosa Mística. Moleque! Foi pro clima ficar tenso. Temos um novo presidente aqui gravado. Não tem como mais recusar, tá gravado. Não, eu já ia aceitar mesmo. Eu ia até falar contigo. Olha, não, porque ele deu um segundo. Eu falei, você aceita. Por isso que eu já joguei na mente, né? A questão da lábia eu aceito aí, responsabilidade e tal. Ele... Eu aceito. Pra encerrar, e o Flamengo? Pô, eu esse ano espero que sejamos campeões de tudo. Meu nome é Sávio, justamente por conta do Sávio que era do Flamengo. Diabo Louro, Conhece o Thiago que corta o cabelo aqui? Não. O Thiago Maranhão aqui, pô. Sim, o Thiago. Toda vez, ele é flamenguista fanático, né? Aí toda vez que ele me vê, o Thiago é meio voado, né? Uhum. A gente sabe por quê. Aí ele me vê, a gente sabe por que ele é meio Salão voado. do Maranhão, patrocina a gente aí. Salão do Maranhão, galera, patrocina a gente. Galera é forte com nós. Ele cortava meu cabelo desde os 2 anos de idade. Aí toda vez que eu cortava o cabelo, ele doidão lá e ele... E aí, galera, o nome desse moleque aqui, ó, é Sávio, sabe por quê? Jogador do Mengão. Ele fala desse jeitinho, velho. Pra quem não sabe, poderia ser humorista também, né? Que ele imita todo mundo.
Mas o Gerson saiu, né, velho? Saiu mesmo? Saiu hoje. Pô, agora quem é que vai ficar no lugar dele? O Diego mesmo, Thiago né? Maia, Thiago Maia. É não, pô. Thiago Maia ainda tá machucado, Aquele não? lá do Vasco, Do o Vasco. Ribamar. Ribamar. Vamos... Davi Luiz tá vindo aí, hein? Anota. Davi Luiz. Vamos... Quem foi que fez a pergunta? Pode falar o nome? Pode. Não, fala não. Fala. Fala não. Tem até Não, tem que saber tem quem fez a até pergunta. O cavalo doido oficial aqui. Ah. Vamos para as perguntas dos nossos ouvintes, né? Que nos acompanham aí. O cavalo doido oficial. Que é o Luiz Gabriel, da Conferência São João Gabriel Perboa, perguntou o seguinte: Sábio, quais são as metas para esse ano? Pretende ir além em questão de ações sociais? Que isso, hein? Com certeza, né? A gente prioriza 5 aqui no decorrer do ano. Volta às aulas, Páscoa Solidária, campanha Volta às Aulas, Gerando Sorrisos e Natal Solidário. A Volta às Aulas a gente já fez. Já. Páscoa também, agora Volta às Aulas. Agora a campanha da agasalho. Ele fala tanto a Volta às Aulas a gente já fez, não já? Já. Agora é do... Páscoa Aí já foi a também, Páscoa, a gente já agora fez. Agora agasalho. Agora tá na da agasalho. A do Natal a gente vai fazer, agora a única coisa que a gente não precisa fazer é a do Gerando Sorriso, porque é um local fechado. Mas assim, não dá pra gente expandir tanto porque da pandemia, né? Sim. Então, quais são suas metas para esse ano? A gente ter a formação para diretoria de todas as conferências, justamente para a gente trabalhar a questão da liderança. É uma formação que tem que ter. Porque eu falei, o padre chegou em mim e falou, pô, sabe, tem uma conferência ali que tá meio assim. Eu falei, padre, beleza, mas tem muita conferência que é a questão da liderança, entendeu? Então, assim, a gente precisa dar um ânimo na galera. Então, o que a gente precisa fazer esse ano é um encontro com as diretorias de conferência para dar esse ânimo, fornecer o material que a gente preparou aí para... Eu tenho uma pergunta também, só te Pode interrompendo aqui. Você, vendo nosso projeto do podcast e tudo, você conseguiria um estúdio pra gente gravar? Só se... Não é pra fazer pergunta? A gente não tem um espaço em específico pra, né? É por isso que a gente não tem cenário ainda, galera. Mas vocês... Mas a gente sabe que o Sábio é bom de lado, hein, gente? Não, então... Tem um cenário que é tipo um espaço nosso que a gente pode coisar, que eu acho que vai ser bem viável fazer. Você ainda vai pensar. Mas só vai depender da questão da distância, né? Que é lá no Conselho Metropolitano de Brasília. Gente, se alguém tiver um carro aí... João Lucas, hein? Pois é. E Fiorino, também o centro comunitário, quando estiver pronto, né? Não, esse aí com certeza, gente. Tirando isso, a igreja é a casa de alguém. O Francisco Carlos, convidado que esteve aqui na semana passada, perguntou Maravilhoso. o seguinte. Sabe, na sua opinião, como preparar os jovens vicentinos para que venham a ser grandes na sociedade? Como preparar? Boa pergunta. Verdade. Como preparar? Cara, que nem eu falei, eu sempre acho que às vezes tem vários... Não vou falar vários caminhos, né, mas que às vezes um caminho vai dependendo do outro, né? E eu acho que o primeiro passo para preparar é acolher, saber acolher muito bem, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer preparar os jovens, mas a gente não acolhe a ponto deles se familiarizarem com a SSVP. Né? Então, para a gente preparar esses jovens, eles precisam muito bem entender o que é a SSVP. Então, a gente precisa acolher muito bem. Acolher muito bem não é no sentido de, vem participar. Acolher muito bem é ter a preocupação de passar experiências, de ensinar coisas, de incentivar. Entendeu? Então, é assim que a gente prepara. Então, como é que... Aqui a gente tem várias referências de liderança aqui no Conselho Particular. Mas por quê? Porque essas pessoas foram bem acolhidas no sentido de receber o incentivo necessário, da experiência que foi passada. Então, assim, essa questão de preparar acho que vai disso, entendeu? Primordialmente de acolher, de saber ensinar, ter essa paciência. Muitas vezes a gente não tem. Às vezes quer que a pessoa entre para a sociedade, às vezes que nem eu não sabia o que era SSB, o que era Congregação da Missão, o que era CCA. Então, quando a gente fala acolher, a gente tem que acolher nesse sentido. Tem pessoa que é vicentino e não sabe tipo assim, o que são os departamentos. Assim, a gente tem que preparar, sabendo acolher, entendeu? Saber incentivar. Ainda mais a gente que tem essa responsabilidade. Sou líder, sou coordenador, sou orientador, o que seja. Eu tenho que... A minha liderança tem que abraçar aquela pessoa, entendeu? Vamos caminhar junto comigo. Nem eu na frente, nem você atrás, nem atrás. Nós juntos. Entendeu? Então, a gente prepara assim. Beleza. A Sara Assis Ixi, Mari, perguntou... Faz um pedido pra ela ir ao vivo aí, de noivo. E, amor, o negócio é o seguinte... Ela perguntou como a sociedade transformou a sua vida.
Não só como cristão, mas também como pessoa. Ó, uma boa pergunta também. Boa galera, tipo, toda... Né? Tudo formal, hein? Como a sociedade transformou a minha vida como cristão? E como Não pessoa. só como cristão, mas como pessoa. Acho que acabou sendo tudo num conjunto, né? Eu acho que esse trabalho me transformou de uma forma assim, talvez eu não saiba nem explicar, mas a ter uma perspectiva, a ter uma visão da vida muito diferente. Então, para eu ter essa perspectiva e essa visão diferente, para eu ter essa perspectiva e essa visão diferente, eu tive que ter essa experiência, né? Então, e é através dessa experiência que eu tive de ver uma realidade totalmente diferente que a gente vê hoje, me ajudou a olhar o lado como cristão e o lado como pessoa. Que o lado como cristão é a minha obrigação estar fazendo isso. E o meu lado como pessoa também. É igual o Padre Paulo falava, né? Tudo que isso que a gente faz, beleza, é louvável o que a gente faz, mas nada mais é do que a nossa obrigação. Então, assim, a sociedade me ajudou, me transformou a ter uma visão diferente. E que mesmo essas visões sendo diferentes assim, tipo uma visão da sociedade, a gente olha, pô, muita desigualdade, muito isso, muito aquilo, e o que a gente está fazendo? Entendeu? Então, isso como cristão me ajudou a ver que, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E como pessoa também. Mas e como pessoa, de que muitas vezes eu não tenho que só ter aquele olhar, às vezes a gente tem um preconceito da situação. Ah, tá assim porque assado. Mas me mostrou que essa transformação precisa também das minhas atitudes, né? Então me ajudou em ambos. É quase tá. Ótimo. O Arthur Baldov, o vice-presidente que vai ser empossado amanhã. Meu canga. Ele fez uma pergunta aqui que você acabou já respondendo no início, né? O que te motivou a se tornar um vicentino? E pediu pra você mandar um salve aí pra ele. Salve, Arthur, meu parceiro. Por exemplo, o Arthur é um moleque que eu gosto muito, velho. Tipo, um moleque inteligente, tipo, acho que um moleque até maduro pra idade dele. Você vê até pro jeito que ele conversa, assim, né? Tipo, sabe? Ele chega e me, pô, sabe isso, pô, tá acontecendo isso. Ele, tipo, ele é bem sincero comigo, pô, ele conversa e tal. Acho que da idade dele eu não tinha essa maturidade de chegar, assim, conversar igual ele chega, conversa, se abre comigo. E igual ele, eu tenho a possibilidade de, tipo, tá impactando a vida dele positivamente. A gente sai pra arrecadar, ele vê as experiências que a gente tem pra arrecadar, a gente sai pra arrecadar doação. Tá moldando ele, né? Hã? Tá meio que moldando ele. Né? Então assim, pô, o moleque, ele era mais assim, eu percebi que quando a gente começou a andar mais junto, ele começou a ter umas ideias diferentes. O Arthur, não é assim não, Arthur. E ele vai pegando, ele não é aquele cara, pô, sabe, fica falando... Ele vai pegando as ideias e vai jogando pra vida, entendeu? Então, assim, você lembra que no começo ele nem era tão participativo, tipo assim, tão ativo. Hoje o Arthur me manda mensagem, ontem mesmo. E aí, sabe, que hora que nós vai buscar doação? E aí, sabe? Ele nem... E aí, sabe, que hora que nós vai? Então, assim, ele já tá sempre se colocando à disposição, então... Isso é um fator bem importante. Exatamente. Então, essa vivência que a gente tá tendo, que ele vai vendo assim, pô, proatividade, pois isso é importante. Então, ele mesmo... É o que torna uma pessoa vicentina de verdade a iniciativa, na minha opinião. É você se colocar à disposição para estar exercendo todas as funções que chegar até você e até mesmo as que não chegar, né? E foi isso que eu coloquei. E eu sempre falo para ele, até que eu falei para ele, eu falei, pô, Arthur, tem que ter esse incentivo, cara. Se a gente tiver, igual eu falei, você está como vice-presidente da CCA, amanhã, de uma conferência. Pode ser o presidente da Perua amanhã. Presidente, pô, entendeu? Só depende de você. Então, essa você já respondeu? No início do vídeo ele fala. A Beatriz Franco, que sempre está presente com a gente aqui, ela mandou a seguinte pergunta para você, sabe? O que te incentiva a estar na caminhada vicentina todos os dias? É quase mesmo também, né? No caso, a do Arthur foi o que te motivou a ser. Uhum. O dela é o que te motiva a continuar sendo. Pô, acho que o que me motiva a continuar sendo é ver que, através das nossas ações, do nosso trabalho, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Então, assim, eu vejo que que nós estamos no caminho certo. Sim. Então, acho que o que me incentiva a sempre continuar é ver, pô, estamos no caminho certo, estamos conseguindo sempre alçar a objetivos grandes e isso nos faz ter metas maiores. A gente chega, a gente lança uma meta e consegue chegar. Então, isso sempre vai me incentivando a querer mais. Então, ver que está no caminho certo, que a gente tem conseguido transformar positivamente a vida das pessoas, me incentiva a continuar. A Joana Serra. Joana? De onde é que é essa Joana? Eu acho que ela é lá de Taguatinga, da paróquia São Judas Tadeu. Manda um abraço aí pra ela aí. E aí, Joana? Um beijo. Abraço, vai mandar beijo, minha namorada me mata.
ela te perguntou Abração. como você conheceu a sociedade. Isso você já respondeu também, né, no início do vídeo. Yes. E ela, qual é o seu maior sonho dentro da sociedade de São Vicente de Paulo? Caramba, meu maior sonho, assim como o sonho do Antônio Frederico Ozana, é abraçar o mundo numa rede de caridade. Meu maior sonho. A gente tem que ir mais além, entendeu? Ir muito além do que a gente é. O próprio São Vicente dizia, né, que nós temos que ser inventivos ao infinito. Então, Joana, eu acho que a gente também tem que ser inventivo, audacioso, entendeu? Eu sempre falo para os a gente quer alguma coisa nos vicentinos, a gente tem que sentar e conversar, vamos lançar essa meta e vamos chegar até lá. E muitas vezes a gente só vai reunindo e a gente vai esquecendo, fazendo reunião, visita, e quando na verdade a gente tem que sentar, vamos fazer isso. Então, assim, para a gente chegar realmente a abraçar o mundo numa rede de caridade, a gente tem que ser audacioso, cara, a gente tem que ir além, entendeu? Tem mais iniciativa, né? Tem mais iniciativa, proatividade. Às vezes a gente tem lugar aí que tem gente que não tem gente para assumir cargo, pô. É o que mais tá Tem tendo, unidade vicentina que fecha porque não tem um presidente para assumir, entendeu? Então, se a gente foge muito das responsabilidades por medo, por vários motivos. Manda um recado aí pra esse pessoal que tá se sentindo desmotivado, que tá cansado. Cola comigo, cara. Dá um recado aí pra esse pessoal. Eu acho que assim, que as pessoas que estão nesse momento, às vezes desacreditados, né? Não desacreditem, cara. O nosso próprio... Um dos pilares da sociedade de São Vicente de Paulo, a fé, esperança e caridade. A gente não pode deixar a esperança que vive em nós morrer. A gente não pode deixar de acreditar em dias melhores. A gente não pode deixar de acreditar nos nossos assistidos, nas nossas famílias, entendeu? Porque às vezes, talvez nem eles acreditem mais em si. Talvez só a gente esteja lá, batendo na porta dele todo dia, porque a gente acredita que eles têm a oportunidade de ser pessoas melhores, que eles têm a oportunidade de crescer. Então, às vezes, nem eles têm essa esperança, mas que a gente tem, que a gente carrega no peito, porque o vicentino ele tem que ter esperança. Então, a gente, enquanto vicentino, a gente não pode desistir. Então, um recado que eu dou para você que está desanimado, cara, esperança. Porque, que nem eu falei, às vezes, a única pessoa que está tendo esperança ali de estar lá incentivando é a gente. Às vezes, pai, mãe, irmão, vizinho, não tem ninguém lá por eles. E a gente, enquanto vicentino, está lá, porque a gente acredita. Entendeu? E a gente acredita nisso. Se a gente está aqui, se a gente faz esse podcast hoje, a gente não está fazendo porque a gente não tem nada para fazer. Porque através disso aqui a gente está levando esperança, pô. A pessoa que vai ver isso aqui, talvez vai se sentir inspirada. Vocês viram o Francisco falou, é uma coisa que a gente estava pensando em fazer também. Então isso aqui vai servir de inspiração para outras unidades. Assim como as nossas campanhas já serviram de inspiração para a galera lá de Taguatinga. Inclusive, de essa lugares. menina que mandou a mensagem aqui, eles fizeram a campanha inspirando na nossa. Pois então assim, então o fato de estar aqui, a gente está levando esperança, entendeu? Porque a gente acredita. E a gente acredita que você é capaz, que nós somos capazes. A gente só falta acreditar em nós mesmos, né? E a Joana, ela mandou uma mensagem, eu conheci ela porque ela mandou mensagem no Instagram do podcast pedindo para trazer uma pessoa de lá. Quem? Essa Joana Serra, ela pediu pra gente convidar Traz uma pessoa. ela, uai. Tá feito aí o convite. Você mandou mesmo, mensagem aí no direct do podcast, convida aí mais pessoas, apresenta, pede para o pessoal se inscrever nos nossos canais aí, seguir a gente. E no final, sabe, ela colocou aqui pra você que CCA é show. CCA é show, consórcio. E aí, gostou? Só o outro. Tem mais pergunta? Não, tô perguntando, gostou do podcast? Não, mas tem mais pergunta? Não, acabou. Mas vocês disseram que ia deixar uma pergunta pra mim pro final. Ah, verdade. E aí, pretende se candidatar a deputado em 2022? 2022? Tá. Hoje 2022 ano que vem. vem. Cara, velho, é difícil, né? Porque assim, eu acho que às vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida e aí às vezes a gente vai percebendo que os caminhos vão tomando outros rumos, né? Tipo assim, que vai tomando outros rumos. E eu falo porque antigamente eu não gostava muito de política. Tipo, detestava política. Só que a gente acaba, se a gente parar pra ter uma visão, a gente depende muito da política, né? Sim. Não da política dessa roubalheira que tem, né? Dessa corrupção Ontem, toda. inclusive, não sei se você assistiu, não sei se você acompanha o da Cunha e o Gabriel Monteiro. Tava até conversando com o Matheus. No Flow? Eles... É que é o podcast, o Gabriel Monteiro falou uma coisa bem interessante para eles. Se você quer mudar a visão dos políticos que são contra a polícia, que não favorecem a polícia lá dentro do Senado, lá dentro do governo, você tem que se candidatar. Porque você se candidatando, você consegue mudar a visão deles lá dentro. Porque o cara
um cara direito, né? O da Não, Cunha. e era isso justamente que eu ia falar, pô. Porque, assim, antigamente eu era um cara meio que apolítico, eu não gostava muito de política e tal. E aí uma professora de sociologia, gente, a gente tem que entender a política e isso, porque se a gente não entender política, a gente... Entendeu? Porque vou ser sincero, pô, desmotiva pra caramba a gente ligar a televisão, corrupção, isso e aquilo. Acaba que a visão que a gente tem quando fala política é o quê? Nenhum presta. A visão que a gente tem, nenhum presta. Antes eu falava isso, mas tudo eu parei ladrão. pra pensar, tudo ladrão. Mas não é, pô. Tem pessoas lá dentro, é a minoria, que trabalham bem, que são honestas, que acreditam, entendeu? Mas que essa minoria não é suficiente, precisa de mais. E esses dias eu estava conversando com o confrade vicentino, e aí a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre essa questão política e tal. E querendo ou não, cara, nós vicentinos, nós estamos envolvidos, porque assim, a gente trabalha diretamente com as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem... A margem da pobreza. Que vivem na questão da margem da pobreza, onde as políticas públicas não chegam, pessoas privadas de educação, de saúde, de lazer, coisas básicas que estão lá na Constituição Federal de 88, que está lá na teoria e na prática, entendeu? E aí eu conversando com ele, e aí a gente falou, sabe, mas se a gente quer realmente mudar o Brasil, se a gente quer mudar o mundo, a gente não pode deixar as pessoas que estão lá nos representando dessa forma ruim, que continuem lá. A gente tem que intervir, porque se a gente não se envolve, a gente quer que a coisa mude, a gente acredita que a coisa muda, mas a gente não entra no meio para intervir, a gente está dando margem para que essas coisas continuem acontecendo. Então acaba que é uma omissão nossa. E eu lembro de uma frase de São Vicente que diz mais ou menos assim, que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Ou seja, a gente também é responsável por aquilo de bom que a gente não poderia ter feito e não fez. No caso, uma omissão. Então, assim, eu penso, olhando mais hoje para a realidade, vendo pessoas tipo, o Gabriel Monteiro é um cara que inspira, o da Cunha. Não, o da Cunha é o cara. Da Cunha é esperto pra caramba. Os caras inspiram, então assim, tipo, eu vendo lá e falo, caramba... O Gabriel deu pra ver que nesse podcast, deu pra ver que ele é muito inteligente, mas acaba que ele confunde as coisas, eu acho. E misturar demais com a internet de um jeito diferente. Se ele fizesse igual o da Cunha faz, acho que ele seria muito maior do que Mas ele você ainda. viu, e que o da Cunha nem é deputado nem nada, né? Não, e ele não podia falar. Você viu que no debate deles, o Gabriel, como ele é parlamentar, ele pode falar o que ele quiser. O da Cunha já não pode, porque se ele falar alguma coisa de errado, ele é demitido, ele é expulso lá da polícia. Ele é exonerado, né? Então assim, tipo, aí hoje eu já começo a amadurecer a ideia. Eu penso, só que a gente, querendo, eu fico com medo, não vou dizer, não tenho medo não, como cair pra dentro. Não, eu fico com medo, eu fico meio assim, porque às vezes acaba queimando muito a pessoa, né? E querendo ou não, o simples fato, eu entrei, virei político, vai ter pessoas que vão ser contra, cara. Então você já tem que entrar nesse... a mídia vai te corromper, você nem é a mídia vai criar uma imagem talvez ruim de você, alguma coisa do tipo. As próprias pessoas vão criar a imagem de você por não gostar de você. E também tem essa questão da inveja, né? Quando você está em um cargo muito alto, quando você está fazendo o bem para uma pessoa, aquele que não consegue fazer o bem para uma pessoa, ele vai te invejar e tentar te derrubar de todas as formas. Aí, digamos, eu tenho certeza, me candidatei a deputado, virei deputado. Aí, muitas pessoas que não conhecem a minha história, não sabem um texto da minha história, só me vê aqui e tal. Por causa da igreja que está lá. Em parte o meu pensamento que eu vou entrar, vou defender, claro, né, a igreja e tudo mais, né, as coisas que eu acredito que sejam boas, mas muitas pessoas vão falar o quê? Tá lá só por causa da igreja, no sentido de que foi a igreja que me colocou lá, mas, né, e não vai ver o quê? Que foi toda uma história. Porque eu cresci dentro da igreja, vendo a dificuldade, trabalhando nos sentidos. Então, assim, para eu chegar lá, para eu estar chegando, digamos, me candidato a deputado, é justamente no sentido de lutar por uma justiça, entendeu? Não por uma igualdade, mas por uma justiça, onde as coisas sejam mais justas, entendeu? Então, eu acho que eu não vou falar que eu vou me candidatar, mas eu penso. São planos futuros, né? Não sei em 2022, não sei se eu conseguiria, né? Porque é muito 2026, voto. então. 2026. O Ebert tocou num ponto muito interessante. Mas volta em mim, galera. Se a gente debate, trocar umas ideias, massa. O Ebert tocou num ponto muito interessante que ele falou sobre a inveja. Você acredita que as pessoas te invejam muito? Por onde você tá, por você ocupar
cargos grandes na sociedade, ser uma pessoa bem comunicativa, que todo mundo respeita. Uma pessoa que todo mundo busca fala mudança, bem. né? Que busca transformação. Que todo mundo fala bem de você. Pô, com certeza. Sempre vai ter gente com inveja, eu acredito isso. Né? O problema que eu vejo, a gente fala, até parece. Tem gente que fala assim, cara, tem gente que às vezes tem um pouco ali e tem gente que tá com inveja, cara. Então, assim, é complicado, né? Tem que estar blindado, né? Salmo 90. Mas, assim, tem, cara, tem. E, às vezes, igual aqui, às vezes, o simples fato de você ser um presidente, um coordenador, tem gente que, pô, inveja, entendeu? Pô, tá lá e acaba querendo te denegrir, acaba não querendo te respeitar como tal pessoa, entendeu? Então, Verdade. tem muito disso. E aí, gostou? Hoje, só o ouro. Essa última pergunta aí foi boa, porque realmente, esses dias eu tava muito amadurecendo sobre isso. Inveja, né? Não só sobre a inveja. A pergunta foi sobre inveja. Perdão. Sobre a inveja e sobre essa questão política também, porque tem até uma cartilha, o Vicentino e a política. Tem uma cartilha que fala sobre a Vicentino. É estadual ou federal? Nível federal, foi o nacional que lançou. Não, você vai se candidatar a estadual. Pô, velho, eu tava falando esses dias, eu pretendo me candidatar até governador, cara. Pô, sério, a gente fica meio assim. Tá vendo? A gente fala que sempre vai ter gente. Desacreditando. Não, a gente tava falando isso. Tem gente que desacredita. Vai gerar vai emprego ter pra gente todo que mundo. vai rir de vocês, mas já tá ali. Galera que tá em busca de emprego aqui nos Pessoal da nossa Vicentinos, produção. Hein? A gente tá demitindo 2 meninos. Não, a gente falando que tem gente que não acredita. Vai ter gente que vai rir dos seus sonhos. Não, daí eu pensei em governador. Achando o bico. Não, mas... Enquanto vocês dormem, ele não dorme. e galera Ele tá que- conquistando os objetivos dele. Vicentinos, E vocês não. Vicentinos que precisa de emprego, vota. Bota pra esse governador que ele vai gerar emprego aí pra todo mundo, né? Pois é. Não gerar emprego no sentido de cabide eleitoral, mas no sentido Não. de... Vai arrumar uma empresa aí pra vocês No trabalhar. sentido de fazer a coisa... Transformar aqui o Distrito Federal. Quem quiser ser cobrador aí, ele vai ter acesso aí a Marechal, a URB, né? Neoenergia, CAESB. Pois é, não, então assim, eu penso, porque assim, que nem eu falei, eu aqui enquanto vicentino, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar por uma sociedade mais justa enquanto vicentino. A gente aqui tá tendo a oportunidade de fazer isso. Nós, enquanto representantes do povo, a gente vai ter possibilidades maiores do que enquanto a gente tem aqui. Isso é fato, né? A gente vai ter bem mais recursos para poder trabalhar pelo povo do que aqui. E acaba até, muitas vezes, sendo meio falacioso da parte de muitos, quando se candidatam, né, falar muito sobre isso, né? Porque todo mundo vai acabar usa dessas questões. A gente tem que acabar com isso, quando chega lá, né? É isso. E para encerrar, a gente quer anunciar aqui também os nossos patrocinadores, né, que disponibilizaram alguns produtos aí pra gente divulgar, pra gente sortear também. Então, a gente quer divulgar aqui, quer mostrar uns produtos que a gente deixou aqui à mostra. A livraria Medalha Milagrosa, primeiramente, que fica localizada aqui na QN 14B, frente à nossa paróquia, frente à paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Para você vicentino que nos ouve, eles disponibilizaram alguns textinhos, né? E também disponibilizaram um livro de São Vicente, Nos Passos de São Vicente. Então você que queira ganhar, fique atento aí ao nosso Instagram, que logo a gente vai soltar esse sorteio aí. E também a loja de bolsas e calçados, chamado Que Chique Bolsas, localizada na QN 14E. Né, também disponibilizou um boné masculino e uma carteira feminina pra gente estar sorteando. Nossa, então você que chique! que queira presentear, você que queira presentear seu namorado, sua namorada nesse Dia dos Namorados, fiquem atentos. A gente vai estar divulgando também o perfil deles aí no Instagram. Vocês podem entrar em contato via direct. Tem o contato telefônico também, eu acho que na bio do Instagram deles. E aí vocês podem dar uma olhadinha, dar uma conferida, porque o que não falta é variedade. Então a gente agradece por essa força, por essa moral e por estar patrocinando a gente nesse episódio com o Frade Sávio Pereira. E acredito que nos próximos também, né? Vamos conversar mais para umas próximas parcerias. E você que quiser ser nosso patrocinador, é só chamar no direct que nós vamos estar A respondendo. gente sempre está respondendo. Demora, mas a gente responde. Beleza? E quero agradecer ao Sávio por essa presença ilustre dele aqui. A gente agradece muito essa conversa, essa troca de experiências. É uma pessoa que tem muito a acrescentar. Acredito que para todos que estão ouvindo. Então a gente agradece, né, Matheus? A gente quer muito agradecer ao Confrade Sávio por ele ser uma pessoa assim, que disponibilizou o tempo dele, né? Apesar de ter chegado um pouquinho atrasado, gente, mas ele disponibilizou o tempo dele, teve grandes ensinamentos aqui pra gente e contou um pouco da sua experiência. Fala aí, Confrade.
Eita, confrade tem fome. Comeu chocolate. Esse confrade aí tem É que eu tô fome. querendo chegar nos 90 quilos. Foi o que eu mais Conta vi aí a aqui. meta, tá com quantos quilos Eu atualmente? tô com 83. Aí, joado, hein? 90. Você aí, academia que queira patrocinar também, né? Loja de As suplemento. paradinhas, Deca, Durateston. Mas fala aí, confrade, da sua experiência no podcast, se você gostou. Pô, então, gostei bastante da experiência de estar aqui no podcast com os nossos amigos Matheus e Ebert, né? É uma oportunidade que, como eu disse, a gente tem a oportunidade de estar levando para outros conselhos e através das nossas histórias, das nossas conversas, das nossas experiências, estar incentivando a muitos vicentinos e levando essa ideia para muitos lugares, né? Então, o podcast não é só vamos conversar, não. A gente vai levar informação, a gente vai levar esperança, tudo aí para você, né? Isso Tchau, aí, pessoal. Até a sabe? próxima. Não, Valeu. antes a gente se despedir. Ó. Curtam aí os nossos vídeos anteriores. Curta esse vídeo também. Comenta aí. Compartilha, comenta, que os comentários agora estão desativados. A gente não tinha percebido isso, estava tudo bloqueado. Mas aí agora a gente já desativou para vocês comentarem. Compartilha, vamos em busca de mais inscritos, né? Porque o nosso canal do CP Domingo Salve está quase batendo 100 inscritos. Então a gente precisa aí, se eu não me engano, de 16 inscritos para bater 100. E esse sorteio também vai ser por isso. Então curta, comenta, compartilha, divulga aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Siga a gente nas redes sociais também, né? No Facebook é Podcast Nano e no Instagram também, @Podcast Nano. Então a gente conta muito com a participação de vocês aí nas nossas redes sociais e nossos canais também. Aí o pessoal vai falar, ai, nossa, só 100, tá essa comemoração toda estamos, porque a gente é feliz com pouco, Com entendeu? certeza. E é Hoje só o 100, começo. amanhã é mais, A pode gente- rir, viu, palhaço, amanhã é mais. A E aí gente começa de meta baixo, é de baixo. E como diz o confrade Francisco, tudo é oportunidade. Agora que a gente Exato. está no começo. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Valeu, Motivação. Tchau, obrigado. pessoal. Até a próxima.